Liberal Vel Legis, o livro da lei. Publicação classe A. Círculo Iniciático de Hermes. Tradução, Freiter Goya, Soror Quatricui. 19972001, Anderson Rosa, todos os direitos reservados. Aleister Crowley. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Comentários iniciais a esta edição. Fazei o que queres, há de ser tudo da lei. Nosso principal objetivo com esta edição é trazer ao leitor uma tradução cuidadosa, tentando manter sempre que possível o sentido original do autor. Isso é quase impossível de ser realizado com mestria em si. Tratando do Liberal Vel Legis, ou livro da lei, pois seu autor o construiu de forma única, tornando inviável quase sempre uma tradução literal de seu texto. Quando não era uma palavra particularmente difícil de traduzir, era impossível manter o simbolismo sem corromper a língua. Com tantos empecilhos fica difícil avaliar a qualidade da tradução como um todo. Onde era impossível manter o simbolismo, inserimos notas de página que o leitor encontrará no final do texto do Liberal. Além disso, tentamos explicar alguns símbolos que para o leigo pudessem parecer extremamente difíceis de compreender. Alguns poderão criticar a preocupação excessiva com a língua e a aparente despreocupação simbólica. Para esses, só podemos dizer que, tendo o texto original em inglês e manuscrito, acreditamos que o estudante poderá muito bem fazer seu próprio juízo, optando pelo original no lugar de nossa tradução. Desta forma, a obra não será corrompida. Acrescentamos ainda vários outros textos de Crowley e de minha autoria no intuito de auxiliar o estudo desta obra. Esse livro é uma obra de divulgação e estudo. Esperamos que o leitor encontre aqui momentos de prazer e deleite, além de farto material para seus estudos particulares. Amor é a lei, amor sob vontade. Frei Goya. Templo Temenos, Círculo Iniciático de Hermes. Curitiba, 03 de dezembro de 2001. Em 49 Sol 11 graus Sagitárias, Luna 10 graus Câncer Dias Luna E. Para contactar o Círculo Iniciático de Hermes. O Círculo Iniciático de Hermes é uma associação cultural não religiosa que dedicasse à divulgação e perpetuação do conhecimento esotérico, seguindo a tradição da ciência e da magia de Hermes ou Hermética. Para entrar em contato com o C.I.H. visite nossa página em www.rosacruz.com.br ou pelo e-mail goia@rosacruz.com.br. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Prefácio para a língua portuguesa. Por Freiter Goya. Este livro possui algumas características interessantes que o leitor deve levar em conta antes de buscar conclusões sobre seu conteúdo. No livro da lei, Crowley busca convencer pessoas com relação à santidade de sua causa e de suas palavras. Todos os ocultistas de todos os tempos que buscaram guiar pessoas têm como ponto comum a visão e a percepção de algo superior, sejam superiores desconhecidos, mestres desencarnados, espíritos de luz, deuses egípcios ou até mesmo a Jesus, o Cristo. Figura comum entre os fundamentalistas religiosos para dar credibilidade à sua nova igreja. Podemos citar vários exemplos. Entre eles, S.L. MacGregor Mathers, com seus chefes secretos, aos quais apenas ele tinha acesso, buscando com isso a supremacia na Golden Dawn. H. Spencer Lewis, fundador da Amor, que diz haver recebido manuscritos Rosacruzes por adeptos franceses e que modificou a história da fraternidade para coincidir com os ciclos de 108 anos e remontar sua origem ao Antigo Egito. H.P. Blavatsky, que mantinha contato com mestres ascensos, através dos quais recebia instruções para a Sociedade Teosófica. Max Heindel, fundador da Fraternidade Rosacruz, que diz ter sido iniciado por membros Rosacruzes na Europa Oriental, entre muitos e muitos outros personagens da esfera ocultista. Verdade ou não, a intenção que parece estar por trás desses contatos com personagens místicos e com seres de outra dimensão é de dar credibilidade às suas organizações e a seus escritos. Pode-se perceber que as pessoas rodeiam com um ar de santidade às pessoas que se dizem portadoras de tais contatos. Parece que se torna mais fácil crer nas suas palavras se forem ditas por outras bocas que não a sua própria. Há também a necessidade de o ser humano acreditar em algo superior a ele mesmo para dar validade a seu conhecimento. 2. A menção velada de rituais e personagens ritualísticos da Golden Dawn. Crowley nesta época já tinha formado a sua própria escola esotérica, A. Astrum Argentum, que utilizava elementos ritualísticos da Golden Dawn. Esta escola não teve grande duração ou adesão, e o livro da lei se propõe a ser a Bíblia da A. E o principal elemento da filosofia dogmática de Crowley, a menção dos personagens é alegórica e torna-se necessário conhecê-los previamente para poder extrair da leitura algum benefício de ordem prática. 3. A utilização de elementos do Tero. Crowley acreditava que o Tero possuía vida própria e que seus personagens conviviam lado a lado com o mundo real, interagindo e modificando a vida humana. A interação do estudante com o Tero indica uma chave pela qual este pode se desenvolver. Crowley cita isto em diversas partes do texto. A utilização da Cábala no texto possui o mesmo fim. Portanto, não basta ao estudante ler o livro e sim buscar sua compreensão. Sempre que possível, forma colocadas notas explicativas para facilitar o estudo da obra. Muitas vezes, porém, para evitar revelar o que deve ser descoberto pelo próprio estudante, ou ainda, revelar o que deve permanecer oculto, deixamos de inserir propositadamente notas explanatórias. Sugerimos a leitura do texto de Old New Commentaries Theoliberal de Aleister Crowley. 4. A forte influência da mitologia egípcia. Crowley, assim como a esmagadora maioria das correntes esotéricas, veem no Egito sua fonte de inspiração, pois até praticamente a metade do século passado, muito pouco conhecia-se do Egito, além de seu nome e dos escritos de Heródoto, sendo o Egito tão misterioso e as escolas precisarem de uma fonte ainda mais. 01. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. 02. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Misteriosa, foi um processo natural buscar na terra dos faraós a origem de todos os mistérios. 5. A mensagem anticristã. Crowley em diversos trechos da obra demonstra uma indisposição imensa para com o cristianismo e suas práticas, atacando violentamente estas últimas e tudo a que a ela se relaciona. Isto deve-se à herança de sua infância, onde encontraremos seus pais ligados à seita dos irmãos de Plymouth, religião fundamentalista que Crowley abominava. Sua mãe o repreendia chamando-o desde de criança de besta, comparando-o à besta do Apocalipse. Crowley foi tão marcado por esta fase de sua vida, que carregou para o resto da vida este apelido como seu preferido e o mais combatido por seus detratores. 6. Os detratores de Crowley negam a veracidade do livro apoiando-se num detalhe importante. Crowley não faz menções ao livro da lei até 1927, numa de suas ampliações ao Liber 777. O autor diz haver recebido em 1904
Seus detratores o acusam de fazer uma compilação de diversos reinos religiosos egípcios publicados anteriormente por Gaston Maspero numa publicação intitulada Os Reinos do Nilo, em 1868, na França. 7. Outro ponto gerador de polêmica é a introdução original ao livro da lei, que reproduzimos na íntegra nesta edição, assinada por Freiter NOM, Freiter na nominis moriar não morrerei. Totalmente lema do grau 7 igual 4 do Dr. W. Westcott, contendo a sineta oficial da Hermetic Order of the Golden Dawn. O estilo do texto assemelhasse mais ao Frei NOM do que ao de Aleister Crowley. Por esse texto, é plausível que a obra seja realmente de 1904, quando Crowley ainda mantinha relações afins com a H.U.G.D. Por outro lado, o texto e a sineta podem ser uma falsificação a mais, pois, nesse período sérias confrontações ocorriam no interior da Golden Dawn. Há uma divisão interna do livro, onde em que cada parte do livro corresponde a um determinado deus. A primeira parte pertence a Newt, a segunda parte a Adit e a terceira parte a Haorkut. Estes deuses correspondem à trilogia sagrada de Crowley. Esses fatores devem contribuir para que o estudante dessa obra busque ainda mais profundamente seu real significado. Verdade ou não, a obra permanece intocada pelo tempo e cada vez mais desperta o interesse de estudantes do ocultismo. No final da obra incluímos o Liber OZ, que seria um resumo do liberal. Por ser uma publicação de classe A, nem uma letra deve ser alterada no texto original ou em sua tradução. Na presente tradução, tentamos ser o mais fiel possível ao texto original. Nada no livro da lei deve ser lido ao pé da letra. Cada palavra, cada canto, merece uma interpretação particular, que deve ser estudada pelo leitor à medida de seu conhecimento. É um livro ao qual deve se dedicar horas e horas, talvez toda uma vida para sua compreensão. Nas páginas que se seguem o leitor irá encontrar motivo para profundas meditações, que elas lhe tragam a sabedoria desejada. Anderson Rosa, Freiter Goya. 03, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. 04, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Introdução e o livro. Um ditado deste livro foi recebido no Cairo, entre as 12 e as 13 horas de 3 dias sucessivos, 8, 9 e 10 de abril de 1904. Quem o ditou se autodenominava Aiwais, proclamando-se ministro de Or-Patrat, mensageiro das forças que regem a terra no presente. Como comprovou que era um ser superior autorizado para falar e ser escutado. Evidentemente deu mostras de conhecimento e poder de tal forma que nenhum homem mortal poderia dar jamais. 2. Demonstrou ter o conhecimento dos criptogramas e as cifras, que expõe a realidade oculta de certas passagens, incluindo fatos do porvir, com uma visão que superava a de qualquer ser humano. A prova de sua origem se encontra no mesmo manuscrito independente de todo testemunho humano. A interpretação das passagens requer um alto grau de escolaridade sobre o tema e de muitos anos de constante dedicação. Ainda restam muitas coisas a serem reveladas. Sem dúvida, se descobriu o suficiente para justificar seu conteúdo. A mais cética das inteligências se rende diante das evidências da verdade. É conveniente que se estude o livro sob a guarda do mestre Terion I, iluminado pelos seus anos de intensa busca. Por outro lado, a linguagem do livro é sensível, reta e vigorosa. Torna-se impossível lê-lo sem que se comova o mais profundo de nosso ser. 3. O poder sobre-humano de Aiwais se faz evidente na influência que exerce sobre seu mestre e o livro sobre os fatos da atualidade. A história apoia suas demandas. Estes fatos são apreciados por todo o mundo e se compreendem melhor com a ajuda do mestre Terion. 4. Os dados da forma em que foi editado o presente livro podem se encontrar, junto com a cópia do manuscrito e a interpretação do mestre Terion, no Equinócio dos Deuses. Segunda, o universo. No presente livro se explica o que é o universo. Seus elementos fundamentais são Newt, o espaço que dá lugar e acolhe as manifestações de toda índole, e a de qualquer ponto de experiência que entra em contato com ditas manifestações. A literatura hieroglífica simboliza a deusa egípcia Newt como uma mulher, formando um arco com seu corpo dobrado representando o céu noturno, e ao deus Adit como um disco alado no coração de Newt. Todo sucesso constitui a união de uma monada 2. Com alguma das experiências possíveis nela. Cada homem e cada mulher é uma estrela, ou em outras palavras, uma soma de experiências que mudam constantemente. Diante de cada novo sucesso, que afeta ao homem ou à mulher, de forma consciente ou inconsciente. Cada um de nós possui um universo próprio, que não obstante é um universo comum quando se inclui nele todas as experiências e manifestações possíveis. Isto implica a ampliação da própria consciência, com o fim de que seja capaz de incluir as consciências restantes. No panorama atual, o objeto que eu vejo não é igual ao que você vê. Coincidimos em que seja o mesmo porque nossas experiências coincidem em diversos pontos que tornam inúteis as diferenças visuais de nossa observação. Por exemplo, se uma pessoa caminha entre nós, você verá apenas a seu lado esquerdo, enquanto que eu verei apenas o direito, mas nem por isso deixamos de estar de acordo que se trata da mesma pessoa, ainda que discordemos no que pensamos sobre sua aparência física e sobre suas qualidades. A convicção da identidade se faz mais forte à medida de que formos mais a fundo e cheguemos a conhecê-la melhor. E de qualquer maneira, nunca. 05, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. 06, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Saberemos mais de tal pessoa, apenas reconhecemos dela o que nos tenha impressionado em nossas respectivas mentes. Este é apenas um pobre exemplo para explicar um sistema que reconcilia todas as tendências das escolas filosóficas existentes. Terceira, a lei de Telema, lei da vontade e do amor. Neste livro dita-se um sensível código de conduta. A lei é feita de tua vontade. A lei é amor, o amor sob a vontade. Não há mais lei, faça a tua vontade. Isto significa que cada estrela, cada ser humano, deve deslocar-se no sentido de sua órbita verdadeira, como demonstram as leis da natureza, a lei do crescimento dada pelo impulso de nossas experiências passadas. Todos os sucessos têm o mesmo valor, e todos, e cada um são necessários com o tempo para todos e cada um de nós. E na prática somente um ato é válido para cada um de nós em um dado momento. Portanto, cada um de nós tem o dever e o direito de experimentar um determinado sucesso em um momento específico. Toda ação ou movimento é um ato de amor no lugar onde se unem os extremos do corpo de Newt. Tal ato deve se fazer por vontade própria e em plena consciência, para que desta forma seja prazeroso e íntegro, e não frustrante e incongruente indo contra a verdade da natureza. A metodologia para alcançar este estado de consciência pode-se estudar em Magica 3, ou pode-se adquirir pela instrução pessoal do mestre Terion e seus assistentes. Quarta, o novo Ian.
O terceiro capítulo do livro é difícil de compreender, e inclusive pode parecer repulsivo para aquelas pessoas que tenham nascido antes da data em que se ditou o livro, 10 de abril de 1904. Nele se narram as características do período em que entramos. Superficialmente estas características parecem espantosas. Podemos observar algumas delas com aterradora claridade. Nada há que temer. Explica-nos que certas estrelas podem ser descritas como deuses. Uma delas se encarrega de guiar o destino de nosso planeta por um espaço de 2000 anos, Ian 4. A história conhecida da humanidade foi regida por 3 deuses. Isis, a mãe, regeu o mundo quando o universo foi concebido como o alimento que se extraia diretamente dela. Neste período foi característico o regime matriarcal. Osíris dominou o seguinte, que teve seu início no ano 500 a.C. Osíris, o pai, regeu ao mundo quando o universo foi imaginado como um espaço caótico, o amor, a morte e a ressurreição, de acordo com a ordem em que se elaboram as experiências, caracterizou-se pelos sistemas patriarcais. Atualmente rege Horus, o filho, em que percebemos os eventos. De acordo com o crescimento contínuo, seus elementos participam dos sistemas anteriores, e têm a intenção de não ser vencido pelas circunstâncias. O presente período implica no reconhecimento do indivíduo como a base unitária da sociedade. Nós percebemos antes de mais nada a nós mesmos, tal e como se explica nos primeiros parágrafos deste ensaio. Todos os acontecimentos, a morte inclusive, constituem-se em um crescimento a mais de nossa experiência pessoal, desejada livremente por nós, desde o nosso nascimento, e portanto predestinada por nós mesmos. Ao deus Horus se denomina tecnicamente Eru-Ha, uma combinação dos deuses gêmeos, Ra-Orkut e Or-Paakrat. O significado desta doutrina pode-se estudar em Magicka. 07, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 08. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Horus rege o período de 2000 anos que teve início em 1904. Seu império está deitando raízes por todas as partes. Pode-se observar a decadência com respeito ao pecado, e ao crescimento da inocência e da irresponsabilidade, as mudanças e modificações que estão sofrendo o instinto sexual, sua tendência à bissexualidade e à homossexualidade, a ingênua confiança que se tem no progresso, e nos terríveis pesadelos que provoca o medo das catástrofes sobre as quais não tomamos as devidas precauções. Há que se considerar o ressurgimento das ditaduras possibilitado pelo incipiente crescimento moral e o predomínio dos cultos infantis, como o comunismo, o fascismo, o pacifismo, o naturismo, o ocultismo na maioria de suas tendências, e as religiões sentimentalizadas a tal ponto que estão perdendo seu sentido prático. Há que se considerar a popularidade pueril do cinema, o rádio e os prognósticos esportivos, as competências da adivinhação e todas as invenções, úteis somente para satisfazer aos caprichos de umas crianças mal criadas que carecem de vontade, de sentido e de propósito. Há que se considerar o que representa o esporte, o entusiasmo infantil e as aiaias que provoca, nações inteiras perturbadas por jogos e disputas que criaram. Há que se considerar que a guerra e todas as atrocidades que ocorrem diariamente, apenas se não nos afetam, apenas nos mantêm preocupados. Somos crianças. Como se desenvolverá este novo Ian de Horus? Será como evoluirá a criança? Em nós encontrar-se a resposta, se crescemos sob a lei de Telema com a guia iluminada do mestre Terion. V. O próximo passo. A democracia está em decadência. O fascismo é feroz, o comunismo presunçoso, a corrupção e as fraudes corrompem constantemente a todo o globo terrestre. Estão nos cercando. São abortos da criança, do novo Ian de Horus. Uma vez mais a liberdade se agita nas entranhas do tempo. A evolução produz as mudanças de forma antissocialista. O homem anormal que prevê a mudança que há de tomar os acontecimentos e se adapta inteligentemente às circunstâncias é objeto de troça, é perseguido e a miúde destruído pelo rebanho, mas quando sobrevive à crise, eleva-se junto a seus herdeiros no verdadeiro supervivente. Pende sobre nossas cabeças um perigo sem precedentes na história. Tentamos sufocar nossa individualidade de 1001 modos. Nosso pensamento é o da massa. A guerra já não mata soldados, agora assassinam todos indiscriminadamente. Todas as medidas novas que emanam dos governos democráticos e autocráticos são, em essência, comunistas, porque sempre são restritivos da individualidade. Todos somos tratados como criaturas imbecis. Os impostos, o consumo, a jornada de trabalho, as leis do trânsito, o acaloramento dominical, a censura, enfim, que não acreditam em nosso arbítrio para atravessar a rua. O fascismo é igual ao comunismo, e por acréscimo, desonesto. Os ditadores suprimem toda a expressão artística, literatura, pintura, teatro, música, meios de informação e tudo aquilo que não coincide com suas exigências. Sem dúvida, o mundo apenas se põe em marcha pela luz de um gênio. O rebanho será destruído em massa. O estabelecimento da lei de Telema é a única forma de preservar a liberdade individual e de assegurar o futuro da raça. No famoso paradoxo do Conde Fênix, se diz que a regra absoluta do Estado será dada em função da liberdade absoluta da cada vontade. 09, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 10. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Individual. Convida-se a todos os homens e mulheres da Terra a participar e cooperar na grande obra com o Mestre Terion. NOM. I. 1 Head. The Manifestation of Newt. 1 Head. A manifestação de Newt. 2 The Unveiling of the Company of Heaven. 2 O desvelar da Companhia do Céu. 3 Every Man and Every Woman is a Star. 3 Todo homem e toda mulher é uma estrela. 4 Every Number is infinite, there is no difference. 4 Todo número é infinito, não há diferença. 5 Help me, O Warrior Lord of Thebes, in my unveiling before the children of men. 5 Ajuda-me, ó guerreiro senhor de Tebas, no meu desvelar diante das crianças dos homens. 6 Bedawad, my secret century, my heart e my ta. 6 Setuad, meu centro secreto, meu coração e minha língua. 7 Behold. It is revealed by Iwais the minister of Or-Paakrat. 7 Ved. Isto é revelado por Iwais, o ministro de Or-Paakrat. 8 The Cabs is in the cu, not the cu in the cabs. 8 O cabs está no cu, não o cu no cabs. 9 Worship them the cabs, and behold my light shadow over you. 9 Adorai então o cabs, e vede minha luz derramar-se sobre vós. 10 Let my servants be few secret, they shall rule the many the. No. 11 Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 12. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. 10 Que meus servos sejam poucos e secretos, eles regerão os muitos e os conhecidos. 11 These are fools that men adore, but their gods e their men are fools. 11 Estes são tolos que os homens adoram, ambos, seus deuses e seus homens são tolos. 12 Come forth, o children, under the stars, e take your fill of love.
12 saiam, ó crianças, sob as estrelas, e tomem vossa fartura de amor. 13 I am above you and in you. My ecstasy is in yours. My joy is the see your joy. 13. Eu estou acima de vós e em vós. Meu êxtase está no vosso. Minha alegria é ver vossa alegria. 14 Above, the Jim Dejaris. The naked splendor of Newt. She bends in ecstasy theokis. The secret ardors of Edith. The weed globe, the starry blue. Armine, o Ancarna Consu. 14 acima, o cravejado azul celeste é. O esplendor nu de Newt. Ela se curva em êxtase para beijar. Os ardorosos segredos de Edith. O globo alado, o estrelado azul. São meus, ó Ancarna Consu. 15 Now ye shall know that the chosen priest the apostle of infinite. Space is the principalest the beast, and in his woman called the scarlet. Woman is all power given. They shall gather my children into their fold, they shall breathe the glory of the stars into the hearts of men. 15 Agora vós sabereis que o sacerdote e apóstolo escolhido do espaço infinito é o sacerdote príncipe, a besta, e em sua mulher, chamada a mulher escarlate, está todo o poder dado. Eles reunirão minhas crianças. Em seu cercado, eles trarão a glória das estrelas para os corações dos homens. 16 For his ever assum, and Shiamun. Bat your hymns the weed. Secret flame, and the hair the stup starlight. 16 Pois ele é sempre um sol, e ela uma lua. Mas para ele é a chama secreta alada, e para ela a subjugada luz estelar. 17 But ye are not so chosen. 17 Mas vós não sois assim escolhidos. 18 Bar na pander brows, o splendor serpent. 18 Queime sobre suas testas, ó esplendorosa serpente. 19 O azulide do homem, bende a pandam. 19 Ó, mulher de pálpebras azuis celestes, curva-te sobre eles. 20 The key of the rituals is in the secret word which have given. To him. 20 A chave dos rituais está na palavra secreta a qual eu tinha dado a ele. 21 If the God they adore I am nothing, they do not see me. They are as upon theirs, I am heaven, and there is no other God. Than me, and my Lord Adit. 21 Como Deus e o adorador eu nada sou, eles não me veem. Eles estão como que sobre a terra, eu sou o céu, e não há outro Deus. Além de mim e meu Senhor Adit. 22 Now, therefore, I am known to you by my name Newt, and to him. By a secret name which you will give him when at last recovet me. Since I am in infinite space, and the infinite stars thereof, do you also. 13 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 14 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Das. Bind nothing. Let there be no difference made my between. Anionifiane Adarfi, for thereby there come of head. 22 Agora, portanto, eu sou conhecida por vós por meu nome Newt. E por ele através de um nome secreto que eu lhe darei quando por fim ele me conhecer. Posto que eu sou o infinito espaço e as infinitas estrelas. De lá 5. Fazei vós também assim. Nada a tais. Que não haja diferença feita em vosso meio entre uma coisa e qualquer outra coisa, pois daí vem dor. 23 Bat vos of let him this, let him be the chief of all. 23 Mas quem quer que prospere nisto, deixe-o ser o chefe de todos. 24 I am Newt, and my word 6 and 50. 24 Eu sou Newt, e minha palavra é 6 e 50. 25 Divide, add, multiply, and understand. 25 Dividai, somai, multiplicai e entendei. 26 Dance of the prophet and slave of the beauty as on, o am. E, and what shall be the sign? Sushi answered him, bending down, a. Lambent flame of blue, all touching, all penetrant, her lovely hands. Upon the black hairs, e her light body asked for love, and her soft feet not hurting the little flowers, thou knowest. And the sign shall be my ecstasy, the consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body. 26 Então disse o profeta e escravo da bela, quem sou eu, e qual será o sinal? Assim ela lhe respondeu, curvando-se, uma tremulante chama de azul, tudo tocando, tudo penetrando, suas amáveis mãos sobre a terra negra, e seu corpo gracioso arqueado para o amor, e seus pés mácios não machucando as pequenas flores, vós o conheceis. E o sinal será meu êxtase, a percepção da continuidade da existência, a onipresença de meu corpo. 27 Then the priest answered said unto the queen of space, kissing her lovely brows, and the dew of her light bathing his whole body in a sweet smelling perfume of sweat, o Newt, continuous on of heaven. Let it be evidence, that men speak not of thee as only but as none, and let them speak not of thee at all, since thou art continuous. 27 Então o sacerdote respondeu e disse à rainha do espaço, beijando sua amável testa, e o orvalho de sua luz, dela, banhando seu corpo, dele, inteiro num doce perfume de suor, ó, Newt, contínua do céu, que seja sempre assim, que os homens não falem de ti como uma, mas como nenhuma, e que eles não falem de ti de modo algum, posto que tu és contínua. 28 Nan, breathe the light, faint fairy, of the stars, and two. 28 Nada, suspirou a luz, tênue e encantada das estrelas, e 2. 29 For I am divided for love's sake, for the chance of union. 29 Pois eu estou dividida pela graça do amor, pela chance de união. 30 This is the creation of the world, that the pain of the vision is nothing, and the joy of dissolution all. 30 Esta é a criação do mundo, que a dor da divisão seja como nada, e a alegria da dissolução tudo. 31 For these fools of men and their woes care not thou at all. They feel little, what is balanced by weak joys, but they are my chosen ones. 31 Por estes tolos dos homens e suas aflições não vos importais de modo algum. Eles pouco sentem, o que é balançado por fracas alegrias. Mas vós sois meus escolhidos. 32 Obey my prophet. Follow outubro the ordeals of my knowledge. Seek me only. Then the joys of my love will redeem me from all pain. This is. Isso é it by the vault of my body, by my sacred heart and ta. By all I can give, by all I desire of you all. 32 Obedecei ao meu profeta. Levai a cabo as ordalhas do meu conhecimento. Buscai-me apenas. Então as alegrias do meu amor vos resgatará de toda dor. Isto é assim, eu juro pela abóbada de meu. 15 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 16 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Corpo, pelo meu sagrado coração e língua, por tudo o que eu posso dar. Por tudo o que eu desejo de todos vós. 33 Then the priest fell into a deep trance or swoon, e saí unto the Queen of Heaven, right unto S the ordeals, right unto S the rituals, right unto S the law. 33 Então o sacerdote caiu em um profundo transe ou desmaio e disse à rainha do céu, escreva para nós as ordalhas, escreva para nós os rituais, escreva para nós a lei. 34 Bat Said, the ordeals e right not. The rituals shall be half. No name have concealed, the law is for all. 34 Mas ela disse, as ordalhas eu não escrevo, os rituais serão metade conhecidos e metade escondidos, a lei é para todos.
35 Diz that thou writest is the free full book of law. 35 Isto que vós escreveis é o tríplice livro da lei. 36 Mais Scribe and Cafnaconsu, the priest of the princes, shall. Not only let change this book, but lest there be folly, he shall. Comment thereupon by the wisdom of Haworquit. 36 Meu escriba, Ancafnaconsu, o sacerdote dos príncipes, não? Mudará em uma letra este livro, mas, para que não haja tolice, ele o comentará logo a seguir pela sabedoria de Haworquit. 37 Also the man transcend spells, the behind the vanga, the work of the one and the work of the sword, this he shall learn and teach. 37 Também os mantras e encantamentos, o Obiayuvanga, o trabalho do bastão e o trabalho da espada, estes ele aprenderá e ensinará. 38 Remast teach, but remei make savir de ordilas. 38 Ele deve ensinar, mas ele pode fazer severas as ordalhas. 39 The word of the law is. 39 A palavra da lei é. 40 O colos os telemites o no ro, e f reluque bat close. Into the word. For there are there in 3 grades, the hermit, and the laver, and the men of years. Do at thou will shall be the law of. The law. 40 Quem nos chama telemitas não fará errado, se ele olhar bem. Próximo dentro da palavra. Pois ali neste lugar estão 3 graus, o eremita, e o amante, e o homem da terra. Fazei o que quereis há de ser. Tudo da lei. 41 The word of sins restriction. O men. Refuse not thy wife, e f she. Will. O laver, e f thou wilt, depart. There is no bond that can unite the divided but love, or else is a curse. Accursed. Accursed be the other. Ians. Hell. 41 A palavra do pecado é restrição. Ó homem. Não recusas tua mulher, se ela quiser. Ó amante, se tu queres, parte. Não há laço que possa unir o dividido senão o amor, tudo mais é uma maldição. Amaldiçoado. Amaldiçoado sejais pelos Ians. Inferno. 42 Let it be that state of manhood bound and loading. So if die all, thou hast no right but God thy will. 42 Deixai esse estado de multiplicidade limitada e odiosa. Assim, com vosso todo, vós não tendes direito senão fazer vossa vontade. 43 Do death, and no da shall say nay. 43 Fazei isso, e nenhum outro dirá não. 44 For pure will, unas waged of purpose, delivered from the last of. Result, is every way perfect. 44 Pois vontade pura, desaliviada de propósito, livre da ânsia de resultado, é toda senda perfeita. 45 The perfect and the perfect are perfect and not two, nay. Arnan. 45 O perfeito e o perfeito são um perfeito e não dois, não, são. Nenhum. 17 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes, 18. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 46 Nothing is a secret key of this law. Sixtione the Jews call it, e. Call it 8, 418. 46 Nada é uma chave secreta desta lei. 61 Os judeus a chamam, eu a chamo 8, 80, 418, 6. 47 But they have the half, unite by thine art so that all disappear. 47 Mas eles têm a metade, une por vossa arte, de modo que tudo desapareça. 48 My prophet is a fool with his oni, are not they the axe? And none by the book. 48 Meu profeta é um tolo com seu não são eles o boi 7. E nenhum pelo livro. 49 Ebra get all rituals, all ordeals, all words and signs. Haworquit have taken his seat in the state the equinox of the gods. And let Azar be visa, o also aroni. But they are not of me. Let Azar be the adoram, is a the sufferer, who in his secret name and splendor is the Lord initiating. 49 Revogados estão todos os rituais, todas as ordalhas, todas as palavras e sinais. Haworquit tomou seu assento no leste no equinócio dos deuses, e que Azar 8 esteja com Isa 9. Os quais também são um. Mas eles não são de mim. Que Azar seja o adorante, Isa. Sofredora 10, Roe 11, em seu secreto nome e esplendor, é o Senhor. Iniciando. 50 There is a word to say about the hierophantic task. Behold. There are 3 ordeals in, and it may be given 3 ways. The gross must pass through fire, let the fine be tried in intellect, and the loft chosen ones in the highest. Does he have star, system, let not only know well the other. 50 Há uma palavra a dizer sobre a tarefa hierofântica 1, 2. Vede. A. 3 ordalhas em 1, e isto pode ser dado de 3 maneiras. O grosseiro deve passar pelo fogo, que o fino seja tentado em intelecto, e os sublimes escolhidos nas alturas. Assim, vós tendes estrela e estrela, sistema e sistema, não permites a um conhecer bem o outro. 51 There are forget stone palace, the floor of that palace is of silver and gold, lapis lazuli e jasper are there, and all their scents. Jasmine e rose, and the emblems of death. Let him enter inter nor at. Once the forgets, let him stand on the floor of the palace. Will he not sick? Amen. Who? Warrior, e f thy servant sick. But there are means. And means. Be goodly therefore, dress ye all in fine apparel, eat rich. Food and drink sweet wines and wines that fume. Also, take your fill. And you of love as you will, when and you whom you will. But, always unto me. 51 Existem 4 portões para um palácio, o chão desse palácio é de prata e ouro, lápis lazuli e jaspe estão lá, e todas as fragrâncias raras, jasmine e rosa, e os emblemas da morte. Deixai-o entrar por partes ou de uma só vez nos 4 portões, permites que ele fique de pé sobre o chão do palácio. Ele não afundará. Amen. Guerreiro, se teu servo afundar. Mas há modos e modos. Sede virtuoso, portanto, vesti-vos todos em finos trajes, comei ricas comidas e bebei doces vinhos e vinhos que espumam. Também, tomai vossa fartura e vontade de amor. Como vós determinardes, quando, onde e com quem vós desejardes. Mas sempre para mim. 52 E F diz be not aright, e F e can found despace marques, saying. They are one, or saying, they are many, e F de ritual be not ever unto me, then expect the direful judgments of Haworquit. 52 Se isto não estiver correto, se vós confundirdes as marcas do espaço, dizendo, elas são uma, ou dizendo, elas são muitas, se o ritual não for sempre para mim, então esperai os terríveis julgamentos de Haworquit. 53 This shall regenerate the word, the little word my sister, my heart maita, unto whom send this kiss. Also, os cry bend. Profit, do thou be of the princes, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of yours, ever Teome. 53 Isto regenerará o mundo, o pequeno mundo minha irmã, meu coração e minha língua, para quem eu mando este beijo. Também, ó escriba e profeta, apesar de vós serdes dos príncipes, isto não vos
19. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 20. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Abrandará nem vos absolverá. Mas êxtase seja vosso e alegria da terra. Sempre para mim. Para mim. 13. 54. Change not as much as the style of a letter, for behold. Thou, o. Prophet, shall not behold all these mysteries hidden therein. 54. Não mudai sequer o estilo de uma letra, pois vede. Tu, ó profeta. Não verás todos esses mistérios escondidos neste lugar. 55. The child of thy bowels, he shall behold them. 55. A criança de vossas entranhas, ele as verá. 56. Expect him not from the east, nor from the west, for from no. Expected house cometh that child. Algum. All words are sacred and all. Prophets true, save only that they understand a little, solve the first. Half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in. The clear light, and some, though not all, in the dark. 56. Esperai não do leste nem do oeste, pois de nenhuma casa. Esperada virá essa criança. Algum. Todas as palavras são sagradas e todos os profetas verdadeiros, salvo apenas que eles compreendem pouco. Resolvei a primeira metade da equação, deixai a segunda inalterada. Mas vós tendes tudo na clara luz, e algo, apesar de nem tudo, na escuridão. 57. Invoke me under my stars. Love is the law, love under will. Nor. Let the fools mistake love, for there are love and love. There is the dove, and there is the serpent. Choose you well. He, my prophet, have chosen, knowing the law of the fortress, and the great mystery of the house of God. All these old letters of my book are right, but this is not the star. This also is secret, my prophet shall reveal it otherwise. 57. Invocai-me sob minhas estrelas. Amor é a lei, amor sob vontade. Que os tolos não confundam o amor, pois existe amor e amor. Existe a pomba, e existe a serpente. Escolhei-os bem. Ele, meu profeta, escolheu. Conhecendo a lei da fortaleza, e o grande mistério da casa de Deus. 14. Todas estas velhas letras do meu livro estão corretas, mas X não é. Estrela 15. Isto também é secreto, meu profeta o revelará ao sábio. 58. Igivine imaginable joys on ars, certainty, not false, while in life, upon death, piso no terrible, rest, ecstasy, nor do it demand. Otem sacrifice. 58. Eu dou inimagináveis alegrias sobre a terra, certeza, não fé. Enquanto em vida, sobre a morte, paz inefável, descanso, êxtase, nem. Eu não peço algo em sacrifício. 59. My incense is of resinous old cigars, and there is no blood. Therein, because of my hair the trees of eternity. 59. Meu incenso é de madeiras resinosas e gomas, e não há sangue. Neste lugar, por causa de meu cabelo, as árvores da eternidade. 60. My number is 11, as all their numbers are of US. The 5. Pointed star, with a circle in the middle, e the circle is red my color. Is black to the blind, but the blue e gold are seen of the seeing. Also I have a secret glory for them that love me. 60. Meu número é 1116, como todos os seus números que são nossos. A estrela de 5 pontas, com um círculo no meio, e o círculo é vermelho. Minha cor é preta 17 para o cego, mas o azul e o dourado são vistos pelos que veem. Também eu tenho uma glória secreta para eles que me amam. 61. But your love me is better than all fees, e under the night stars. In the desert thou present barnus mini innocence before me, invoking me with a pure heart, and the serpent flame therein, thou shalt come a little teola in my bosom. Phoronics will thou then be willing to give all, but whose gives only particle of dust shall lose all in that hour. E shall gather goods and the story of women and spices, e shall wear rich jewels, e shall exceed the nations of their sin splendor and pride. But always in the love of me, and so shall ye come to my joy. E charge. E o ernus little come before me in single hobby, and cover do iva. Rich address. E love you. E erno tell you. Pale or purple, veldor. Voluptuous, you aim all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the is, and a house decoiled. Splendor within you, come unto me. 21. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 22. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 61. Mas me amar é melhor que todas as coisas, se sob as estrelas noturnas no deserto vós presentemente quem mais meu incenso diante de mim, me invocando com um coração puro, e a chama da serpente neste lugar, vós virás um pouco para deitar em meu seio. Por um beijo, vós. Então estareis desejando dar tudo, mas quem der uma partícula de pó, perderá tudo nessa hora. Vós reunireis mercadorias e provisões de mulheres e especiarias, vós usareis ricas joias, vós excedereis as nações da terra em esplendor e orgulho, mas sempre no amor de mim, e então vós vireis a minha alegria. Eu encarrego seriamente a virdes diante de mim em uma túnica única e cobertos com um rico adorno de cabeça. Eu vos amo. Eu anseio por vós. Pálido ou purpúreo, velado ou voluptuoso. Eu, que sou todo prazer e sensualidade, e embriaguez no sentido mais íntimo, vos desejo. Colocai as asas e desperte o espiralado esplendor. Dentro de vós, vinde a mim. 62. At all my meetings with you shall the priest say and hear. I shall burn with desire as she stands bare and rejoicing in my secret temple Teone. Teone. Calling forth the flame of the hearts of all in her love shine. 62. Em todos os meus encontros convosco a sacerdotisa dirá, e seus olhos queimarão de desejo, enquanto ela permanece em pé nua e regozijante em meu templo secreto, a mim. A mim. Suscitando a chama dos corações de todos em seu canto de amor. 63. Sing the rapturous love song unto me. Burn Teone perfumes. Wear Teone jewels. Drink Teone, for I love you. I love you. 63. Cantai a elevada canção de amor a mim. Quem my perfumes a mim. Viste joias a mim. Bebei a mim, pois eu vos amo. Eu vos amo. 64. I am the blue the daughter of sunset, I am the naked brilliance of the voluptuous night sky. 64. Eu sou a filha de pálpebras azuis do sol poente, eu sou o brilho no do voluptuoso céu noturno. 65. Teone. Teone. 65. A mim. A mim. 66. The manifestation of Newt is at hand. 66. A manifestação de Newt está no fim. 23. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 24. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Segunda. 1 nu. The hiding of Adita. 1 nu. O esconder de Adita. 2 come. All ye, and learn the secret that have not yet been revealed. E, Adita, I am the complement of Nu, my bride. E I am not extended, and Cabs is the name of my house. 2 vinde. Todos vós, e aprendei o segredo que ainda não foi revelado. Eu, Adita, sou o complemento de Nu, minha noiva. Eu não sou estendido.
Icabs é o nome de minha casa. 3 in the sphere I am everywhere the centre, asti, the circunference. Is nowhere found. 3 na esfera, eu sou, em toda parte, o centro, como ela, a circunferência, é achada em lugar nenhum. 4 yet she shall be known in never. 4 contudo, ela será conhecida, e eu, nunca. 5 behold. The rituals of the old time are black. Let the evil ones be. Cast away, let the good ones be purged by the prophet. Then shall this. Knowledge you are right. 5 vede. Os rituais do velho tempo são negros. Que os maus sejam abandonados, que os bons sejam depurados pelo profeta. Então este conhecimento seguirá corretamente. 6 I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star. I am life, and the giver of life, yet therefore is the knowledge of me the knowledge of death. 6 Eu sou a chama que queima em cada coração de homem e no âmago de cada estrela. Eu sou vida e o doador da vida, ainda, portanto. É o conhecimento de mim o conhecimento da morte. 7 I am the magician and the exorcist. I am the exile of the royal. And the cube in the circle. Come unto me is a foolish word, for it is. E that job. 7 Eu sou o magista e o exorcista. Eu sou o eixo da roda, e o cubo. No círculo. Vinde a mim é uma expressão tola, pois sou eu quem vou. 8 O worship ter peacrat have worship me, il, for I. I am the worship. 8 Quem adorou o peacrat me adorou, mal, pois eu sou o adorador. 9 Remember all that existence is pure joy, that all the sorrows are but as shadows, they pass are done, but there is that which remains. 9 Lembrai-vos todos que a existência é pura alegria, que todas as penas são apenas como sombras, elas passam e está feito, mas há aquilo que permanece. 10 O prophet. Dá o resto e will learn this writing. 10 Ó profeta. Tu tens má vontade em aprender esta escrita. 11 Se the hand the pen, but I am stronger. 11 Eu vos vejo odiar a mão e a caneta, porém eu sou mais forte. 12 Because of me and which thou knewest not. 12 Por causa de mim em vós que vós não conhecieis. 13 For why. Because thou wast the knower, and me. 13 Para quê? Porque vós eres o conhecedor, e eu. 14 Now let there be a veil of this shrine, now let the light devour. Me and it the map with blindness. 14 Agora, permite que exista um velar deste santuário, agora, deixai. Que a luz devore homens e os consuma com cegueira. 15 For I am perfect, be not, and my number is 9 by the fools, but with the just I am 8, and only in 8, which is vital, for. 25 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 26 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. E I am indeed. The present the king are not of me, for there is a fear dar secret. 15 Pois eu sou perfeito, não sendo, e meu número é 9 pelos tolos, mas como justo eu sou 8, e 1 em 8, o que é vital, pois eu sou nenhum de fato. A imperatriz e o rei não estão em mim, pois há um segredo mais distante. 16 E I am the empress the hierophant. Das 11, as my bride. Is 11. 16 Eu sou a imperatriz e o hierofante. Portanto, 11, como minha noiva é 11. 17 Hear me, e people of sighing. The sorrows of pain and regret. Are left to the dead and the dying. The folk that not know me as yet. 17 Ouvi-me, vós, pessoas de visão. As penas de dor e remorso são para o morto e para quem está morrendo. O povo que não me conhece ainda. 18 These are dead, these fellows, they feel not. We are not for the poor and sad, the lords of the are all kinsfolk. 18 Estes estão mortos, estes companheiros, eles não sentem. Nós não somos pelo pobre e triste, os senhores da terra são nossos parentes. 19 Is a God the alive in a dog. No. But the high star of US day. Shall rejoice, our chosen, who so is not of US. 19 Deve um Deus viver num cão. Não? Mas os mais elevados são dos nossos. Eles se regozijarão, nossos escolhidos, quem se lamenta. Não é dos nossos. 20 Beauty and strife, lip laughter and delicious languor. Force and fire, are of US. 20 Beleza e força, gargalhada e langor delicioso, força e fogo são dos nossos. 21 We have nothing with the outcast and the fit, let them die in their misery. For they feel not. Compassion is the vice of his stem. Down the let the weak, this is the law of the strong, this is our law and the joy of the world. Feed not, O king, upon that lie, that. Thou must die, verily thou shalt not die, but live. Now let it be. Understood, if the body of the king dissolve, he shall remain impure. Ecstasy forever. Nude. Agit. How the sun, strife. Sight, light, these are for the servants of the star e the snake. 21 Nós nada temos como proscrito e como incapaz, permite-os morrer em sua miséria. Pois eles não sentem. Compaixão é o vício dos reis, pisa sobre o desgraçado e o fraco, esta é a lei do forte, esta é a nossa lei e a alegria do mundo. Não pensas, ó rei, sobre essa mentira. Que tu deves morrer, verdadeiramente, tu não morrerás, mas viverás. Agora, que sejas compreendido, se o corpo do rei se dissolver, ele permanecerá em puro êxtase para sempre. Newt. Adit. Haorquit. O sol, força e visão, luz, estes são para os servos da estrela e da serpente. 22 E I am the snake that veterinary de light and bright. Glory, and stir the hearts of men with drunkenness. The worship me take. Wine and strange drinks where I will tell my prophet, e be drunk. Thereof. They shall not harm me at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, woman. Last, enjoy all. Fees of sense and rapture, fear not that any God shall deny thee for. This. 22 Eu sou a serpente que doa conhecimento e deleite e brilhante glória, e agita o coração dos homens com embriaguez. Para me adorar. Tomai vinho e drogas estranhas das quais eu direi ao meu profeta, e embebedai-vos deles. Eles não vos ferirão em nada. Isto é uma mentira. Esta tolice contra vos mesmos. A exposição de inocência é uma mentira. Sê forte, ó homem. Desejai, aproveitai todas as coisas de sentido e êxtase. Não temai que Deus algum te negue por isto. 23 E I am alone, there is no God where I am. 27 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 28 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 23 Eu estou só, não existe Deus onde eu estou. 24 Behold. This be grave mysteries, for there are also of my friends. Ubermits. Now fick not to find them in the forest or on the mountain, but in beds of purple, caressed by magnificent beasts of women with large limbs, and fire and light in their eyes, and masses of flame hair about them, there shall ye find them. Ye shall see them at rule, at victorious armies, at all the joy, and there shall be them a joy a million times greater than this. Beware lest any force another
King against king. Love on another with burning hearts, on the low. Men tremble in the first last of your pride, in the day of your death. 24 VD. Estes são graves mistérios, pois há também amigos meus, que são eremitas. Agora, não penseis em encontrá-los na floresta ou na montanha, mas em queimas de sedução, acariciados por magníficas bestas. De mulheres com grandes membros, e fogo e luz em seus olhos, e massas. De cabelos flamejantes sobre elas, lá vós os encontrareis. Vós os vereis. No comando, em exércitos vitoriosos, em toda a alegria, e neles haverá uma alegria 1.000.000 de vezes maior do que esta. Cuidado, para que um não força ao outro, rei contra rei. Amai-vos uns aos outros, com corações ardentes, nos homens baixos, pisai na violenta lascívia de vosso orgulho, no dia da vossa ira. 25 E are against the people, whom I chosen. 25 Vós sois contra o povo, ó meus escolhidos. 26 E I am the secret serpent coiled about the offspring, in my coiling. There is joy. If I lift up my head, and my new tyranny. If I droop down mine head, and shoot forth venom, then is rapture of the earth, and the earth are 26 Eu sou a secreta serpente enroscada a ponto de saltar, nos meus anéis a alegria. Se eu levanto minha cabeça, eu e minha Newt somos Se eu abaixo minha cabeça, e lanço veneno, então a êxtase da terra, e eu e a terra somos 27 There is great danger in me, for who doth not understand this. Runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit cold. Because, and there he shall perish with the doors of reason. 27 Há grande perigo em mim, pois quem não entende estas runas cometerá um grande erro. Ele cairá na cova chamada porque, e lá ele perecerá com os cães da razão. 28 Now a curse upon because and his skin. 28 Agora uma maldição sobre porque seus consanguíneos. 29 May because be accursed forever. 29 Possa porque ser amaldiçoado para sempre. 30 If will stops and cries why, invoking because, then will stops. E das no good. 30 Se vontade para e grita porque, invocando porque, então vontade. Para e nada faz. 31 If power asks why, then is power weakness. 31 Se poder pergunta por quê, então poder é fraqueza. 32 Also reason is a lie, for there is a factor infinite unknown, e all their words are que eu visi. 32 Também razão é uma mentira, pois há um fator infinito e desconhecido, e todas as suas palavras são intrigas. 33 Enough of because. Be redeemed for a dog. 33 Basta de porquê. Seja ele danado para um cão. 34 Bate o my people, rise up e awake. 34 Mas vós, ó meu povo, levantai e acordai. 35 Let the rituals be rightly performed with joy e beauty. 35 Que os rituais sejam corretamente executados com alegria e beleza. 36 There are rituals of the elements and feasts of the times. 36 Há rituais dos elementos e bequetes das estações. 37 A feast for the first night of the prophet and his bride. 29 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 30 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 37 Um banquete para a primeira noite do profeta e sua noiva. 38 A feast for the 3 days of the writing of the book of the law. 38 Um banquete para os 3 dias da escritura do livro da lei. 39 A feast for Tauti and the child of the prophet secret, o prophet. 39 Um banquete para Tauti e a criança do profeta, secreta, ó profeta. 40 A feast for the supreme ritual, and a feast for the equinox of the gods. 40 Um banquete para o supremo ritual, e um banquete para o equinócio dos deuses. 41 A feast for fire and a feast for water, a feast for life and a great a feast for death. 41 Um banquete para o fogo e um banquete para a água, um banquete para a vida e um banquete maior para a morte. 42 A feast every day in your hearts in the joy of my rapture. 42 Um banquete todos os dias em vossos corações, na alegria do meu êxtase. 43 A feast every night unto nu, and the pleasure of uttermost delight. 43 Um banquete toda noite para nu, e o prazer do máximo deleite. 44 I feast. Rejoice. There is no dread hereafter. There is the dissolution, and the eternal ecstasy in the kisses of nu. 44 Sempre. Banqueteai. Regozijai. Não há pavor no porvir. Há dissolução e eterno êxtase nos beijos de nu. 45 There is death for the dogs. 45 A morte para os cães. 46 Dust thou fear. Art thou sorry. Is fear in thine heart. 46 Tu falhas. Tu te lamentas. O medo está em teu coração. 47 Where I am these are not. 47 Onde eu estou, estes não estão. 48 Pity not the fallen. E never kneel down. E I am not for down. E console not, e hate the console de console. 48 Não te apiedes dos caídos. Eu nunca os conheci. Eu não sou para eles. Eu não consolo, eu odeio o consolado e o consolador. 49 I am unique kakarar. E I am not of the slaves that perish. B. They damned dead. Amen. This is of the 4, there is a fifth who is invisible, e there in I am as a baby in egg. 49 Eu sou único e conquistador. Eu não sou dos escravos que perecem. Sejam eles danados e mortos. Amém. Isto é dos 4, existe um quinto que é invisível, e ali sou eu como um bebê num ovo. 18. 50 Blue I am and gold in the light of my bride, but the red gleams in my eyes, e mais pega usar purple e green. 50 Azul sou eu, e ouro na luz de minha noiva, mas o fulgor vermelho está em meus olhos, e minhas lentejoulas são púrpura e verde. 51 Purple beyond purple, it is the light higher than eyesight. 51 Púrpura além da púrpura 19, esta é a luz mais alta que a visão. 52 There is a veil, that veil is black. It is the veil of the majesty. Woman, it is the veil of sorrow, e the pole of death, this is none of me. Tear down that lying spectre of the centuries, veil not your vices in virtuous words, these vices are my service, e do well, e will reward. E o herein de hereafter. 52 Há um véu, esse véu é negro. É o véu da mulher modesta, é o véu da lamentação e o pano da morte, nada disto é de mim. Arranca esse espectro mentiroso dos séculos, não veleis vossos vícios em palavras virtuosas, estes vícios são meu serviço, vós fazeis bem, e eu vos recompensarei aqui e para o futuro. 53 Fear not, o prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen, and blessed are the eyes. 31 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 32 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. That thou shalt look upon with gladness, but will hide in a mask of sorrow, they that see thee shall fear thou art fallen, but lift thee up. 53 Não temas, ó profeta, quando estas palavras forem ditas, tu não ficarás triste. Vós sois enfaticamente meus escolhidos, e abençoados são os olhos sobre os quais vós olhardes com alegria. Mas eu vos
Esconderei sob uma máscara de tristeza aqueles que vos olharem temerão. Que vós sejais caídos, mas eu vos erguerei. 54 Nor shall they who cry aloud therefore that thou me knowest. Avail, thou shall reveal it, thou availest, they are the slaves of because. They are not of me. Destapas as thou wilt, the letters. Change down. Not in style or value. 54 Nem aqueles que gritam alto sua tolice de que vós nada significais. Nada aproveitarão, vós revelareis isto, vós aproveitais, eles são os escravos de porque, eles não são de mim. Os pontos, como vós quiserdes. As letras. Não as mude em estilo ou valor. 55 Thou shalt obtain the order e value of the English alphabet. Thou shalt find new symbols teu attribute da muito. 55 Vós obtereis a ordem e o valor do alfabeto inglês, vós. Encontrareis novos símbolos para atribuí-los. 56 Began. E makers, even though he left my honor shall left not long, then when ye are sad know that he have forsaken. You. 56 Ide embora. Vós, zombadores, apesar de vós rirdes em minha honra, vós não rireis mais, então, quando vós estiverdes tristes, sabei que eu vos abandonei. 57 Redetes righteous shall be righteous still, redetes filthy. Shall be filthy still. 57 Ele que é correto será correto ainda, ele que é sujo será sujo. Ainda. 58 Ye. The not of change, e shall be as ye are, e not other. Therefore the keys of theirs shall be keys forever, the slaves shall serve. There is none that shall be cast down or lifted up, always. Ever as it was. Yet there are masked ones my servants, it may be that. Yonder beggar is a king. A king may choose his garment as he will. There is no certain test, but a beggar cannot hide his poverty. 58 Sim. Não acrediteis em mudanças, vós sereis como vós sois, e não outro. Portanto, os reis da terra serão reis para sempre, os escravos servirão. Ninguém será derrubado ou levantado, tudo é sempre como foi. Porém, há mascarados que são meus servos, pode ser que aquele mendigo seja um rei. Um rei pode escolher sua vestimenta como ele quiser, não há teste certo, mas um mendigo não pode esconder sua pobreza. 59 Beware therefore. Love all, lest perchance is a king concealed. Sei isso. Full. If he be a king, thou canst not hate him. 59 Cuidado, pois. Amai a todos, para que, por acaso, não haja um rei escondido. Vós dizeis assim. Tolo. Se ele é um rei, vós não podereis feri-lo. 60 Therefore strike hard low, and to hell with them, master. 60 Portanto, golpeia duro e baixo, e ao inferno com eles, mestre. 61 There is a light before thine eyes, o prophet, a light undesired. Most desirable. 61 Há uma luz diante de teus olhos, ó profeta, uma luz indesejada. A mais desejável. 62 E I am uplifted in thine heart, and the kisses of the stars rain hard. Upon thy body. 62 Eu estou erguido em teu coração, e o beijo das estrelas chove forte sobre teu corpo. 63 Thou art exhausted in the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more happy than life afar than. A caress of on earn. 63 Vós estáis exaustos na voluptuosa plenitude da inspiração. A expiração é mais doce que a morte, mais rápida e risonha que uma carícia do próprio verme do inferno. 33 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 34 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 64 O. Thou art overcome, we are upon thee, all delight is all over. The hail, hail, prophet of nu, prophet of head, prophet of Haorkill. Now rejoice. Now come in our splendor e rapture. Come in our passionate peace, e right sweet words for the keys. 64 O. Vós estáis sobrepujados, nós estamos sobre vós, nosso deleite está todo sobre vós, salve. Salve, profeta de Nu. Profeta de Red. Profeta de Haorco. Agora, regozijai-vos. Agora vem em nosso esplendor e êxtase. Vem em nossa paz apaixonada, e escrevei palavras doces para os reis. 65 I am the master, thou art the holy chosen one. 65 Eu sou o mestre, tu és o sagrado escolhido. 66 Right, e find ecstasy in writing. Work, e be all bad in working. Free with the joy of life e death. Ah. Thy death shall be lovely. Vos it shall be glad. Thy death shall be the seal of the promise. Of all rage long love. Come. Lift up thine heart e rejoice. We are one. We are none. 66 Escrevei, e encontrai êxtase na escrita. Trabalhai, e sede nossa cama no trabalho. Tremei com a alegria da vida e morte. Ah. Vossa morte será amável, aquele que a vir será feliz. Vossa morte será o selo da promessa de nosso antigo amor. Vinde. Levantai vosso coração e regozijai-vos. Nós somos um, nós somos nenhum. 67 Rod. Rod. Bear up in thy rapture, for not in soon of the excellent kisses. 67 Esperai. Esperai. Aguentai em vosso êxtase, não cais no desmaio dos beijos excelentes. 68 Harder. Hold up thyself. Lift thine head. Breathe not so deep. Die. 68 Mais duro. Sustentai a vós mesmos. Levantai vossa cabeça. Não respirais tão fundo, morre. 69 A. A. What do you feel? Is the word exhausted? 69 A. A. O que eu sinto? A palavra está exausta. 70 There is help hope in other spells. Wisdom says, be strong. Then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If. Thou drink, drink by the 89 jewels of art, if thou love. Exceed by delicacy, and if thou do joyous, let there be subtlety. Therein. 70 Ajuda e esperança em outros encantamentos. Sabedoria diz. Sede forte. Então vós podeis aguentar mais alegria. Não sejais animal. Refinai vosso êxtase. Se vós bebês, bebei pelas 8 e 90 regras da arte. Se vós amais, excedei pela delicadeza, e se vós fazeis algo prazeroso, que haja sutileza ali. 71 Bate Exceed. Exceed. 71 Mas excedei. Excedei. 72 Strive ever teu amor. And if thou art truly mine and doubt it. Not, and if thou art ever joyous. Death is the crown of all. 72 Esforçai-vos sempre por mais. E se vós sois verdadeiramente meus, e não duvidais disto, e se vós sois sempre prazeroso. Morte é coroa de tudo. 73 A. Death. Death. Thou shalt long for death. Death is forbidden, o men, unto thee. 73 A. Morte. Morte. Vós desejareis ardentemente a morte. Morte é proibida, ó homem, para ti. 74 The life of thy loin shall be the strife of its glory. Re.
That lives long e desires death matches ever the kingdom the keys. 74 O comprimento da vossa ânsia será a força de vossa glória. Ele, que vive longamente e deseja muito a morte é sempre o rei entre os reis. 75 Ai. Listen to the numbers e the words. 75 Sempre. Ouvi os números e as palavras. 76 4638 ABK 24 ARGMUR 3YX 2489 RPS TVL. What meaneth this, o prophet? Thou knowest not, nor shalt thou know. Ever. There come a phone to follow thee, Reshelic spawned it but remember. 35 Círculo iniciático de Hermes, Círculo iniciático de Hermes. 36 Círculo iniciático de Hermes, Círculo iniciático de Hermes. O chose nan, to be me, to follow the love of in the starlit heaven. To look for Fapan men, to tell them this glad word. 76 4638 ABK 24 ARGMUR 3YX 2489 RPS TVE. L. O que significa isto, ó profeta? Vós não sabeis, nem vós sabereis. Sempre. Lá vem um que vos seguirá, ele o exporá. Mas lembrai, ó escolhidos, de me ser, de seguirdes o amor de nu no céu iluminado de estrelas, de olhardes pelos homens, de dizer a eles esta alegre palavra. 77 O bedal proud and mighty amam. 77 Ó, sede vós orgulhosos e poderosos entre os homens. 78 Lift up thyself. For there is none like unto thee amam or. Amagados. Lift up thyself, o my prophet, thy stature shall surpass. The stars. They shall worship thy name, foursquare, mystic, wonderful. The number of the men, and the name of thy house 418. 78 Levantai-vos, pois nenhum é parecido a vós entre os homens ou deuses. Levantai-te, ó meu profeta, tua estatura ultrapassarás. Estrelas. Eles adorarão o vosso nome, quadrado, místico, maravilhoso. O número do homem, e o nome de tua casa 418. 79 The end of the hiding of Adit, and blessing worship the other. Prophet of the lovely star. 79 O final do esconder de Adit, e bênção e adoração ao profeta da amável estrela. Terceira. Abrahadabra, the reward of Rahoekut. Abrahadabra, a recompensa de Rahoekut. 2 There is the vision hidden homeward, there is a word not known. Spellings de fact, all is not odd. Beware. Hold. 3 The spell of Rahoekut. 2 A divisão daqui de volta ao lar, há uma palavra desconhecida. Soletrar está extinto, tudo não é algo. Cuidado. Esperai. Levantai-o. Encanto de Rahoekut. 3 Now let it be fast understood that I am a God of war and of vengeance. E shall deal hardly with them. 3 Agora seja primeiro entendido que eu sou um Deus de guerra e de vingança. Eu negociarei duramente com eles. 4 Choose an island. 4 Escolhei vós uma ilha. 5 Fortify it. 5 Fortificai-a. 6 Dite about even journey of war. 6 Adubai a volta com engenharia de guerra. 7 I will give you a war engine. 7 Eu vos darei uma máquina de guerra. 8 If it shall smite the peoples, and none shall stand before you. 8 Com ela, vós golpeareis os povos, e nenhum se manterá de pé diante de vós. 9 Lirk. Withdraw. Up and down. This is the law of the battle of Conquest, das shall my worship be about my secret house. 37 Círculo iniciático de Hermes, Círculo iniciático de Hermes. 38 Círculo iniciático de Hermes, Círculo iniciático de Hermes. 9 Espreitai. Recuai. Sobre eles. Esta é a lei da batalha de conquista. Assim minha adoração será em volta de minha casa secreta. 10 Get the stereo of revealing itself, set it in thy secret temple. And that temple is already right disposed, it shall be your Qibla. Forever. It shall not fade, but miraculous color shall come back to it. Day after day. Close it in locked glass for a proof to the world. 10 Toma a própria estela da revelação, coloca-a em teu templo secreto. E esse templo já está corretamente disposto, e ela será tua Qibla. Para sempre. Ela não desbotará, mas cor milagrosa retornará ela dia após dia. Fecha-a em um vidro trancado como uma prova ao mundo. 11 This shall be your only proof. If forbid argument. Kaker. That. Is enough. You will make easy to you the obstruction from the ordered house in the victorious city. Thou shalt thyself convey to worship. O prophet, though thou likest it not. Thou shalt have danger and tremble. How work is with thee? Worship me with fire and blood. Worship me. With swords and with spears. Let the woman beggar to have a sword before me. Let blood flow to my name. Trample down the hidden. Be upon them, O warrior, you will give you off their flesh to eat. 11 Esta será tua única prova. Eu proíbo o argumento. Conquista. Isso basta. Eu facilitarei para ti a abstrusão da casa mal ordenada na cidade vitoriosa. Tu mesmo transmitirás isto com adoração, ó profeta. Apesar de tu não gostares. Tu terás perigo e problemas. Raorco. Está contigo. Adora-me com fogo e sangue, adora-me com espadas e lanças. Que a mulher seja cingida com uma espada diante de mim, que sangue flua em meu nome. Calca os gentios, se sobre eles, ó guerreiro. Eu te darei da carne deles para comer. 12 Sacrifice cattle, little and big, after a child. 12 Sacrifica gado, pequeno e grande, depois uma criança. 13 But not now. 13 Mas não agora. 14 E shall see that hour, o blessed beast, and thou the scarlet. Concubine of his desire. 14 Vós vereis essa hora, ó besta abençoada, e tu, a concubina. Escarlate do desejo dele. 15 E shall be sad thereof. 15 Vós ficareis tristes por isso. 16 They not to eagerly to catch the promises, fear not to undergo. The curses. Even ye, no not this meaning all. 16 Não penseis tão avidamente em agarrar as promessas, não temais incorrer nas maldições. Vós, mesmo vós, não conheceis este significado todo. 17 Fear not at all, fear neither men nor fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folly, nor any other. Power in heaven or upon the earth or under the earth. No is your refuge as your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. 17 Não tem mais nem homens, nem destinos, nem deuses, nem coisa alguma. Não tem mais dinheiro, nem riso da tolice popular, nem qualquer outro poder no céu ou sobre a terra ou sob a terra. Nu é vosso refúgio, como a de vossa luz, e eu sou a robustez, força, vigor de vossos braços. 18 Marcy let be off, them damn pit. Que o end torture, spare. Not, be upon them. 18 Misericórdia seja fora, malditos os que se apedam. Matai. Torturai, não poupes, esteja sobre eles. 19 That stele they shall call the abomination of desolation, count. Well its name, it shall be to you a 718. 19 Essa estela eles chamarão a abominação de desolação, contai. Bem seu nome, e será para vós como 718. 20 Uai.
Because of the fall of because that is not there again. 20 por quê? Por causa da queda do porquê, que ele não esteja lá. Novamente. 39, círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes, 40. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 21 set up my image in the east. Thou shalt buy the image. Which will show thee, especial, not like the one thou knowest. And it shall be suddenly easy for thee to do this. 21 levanta minha imagem no leste, tu te comprarás uma imagem. Que eu te mostrarei, especial, não diferente daquela que tu conheces. Será de repente fácil a te fazê-lo. 22 the other images group around me to support me, let all be. Worship, for they shall cluster to exalt me. I am the visible object of worship, the others are secret, for the beast his bridge are they, and for the winners of the world is what is this. Thou shalt know. 22 as outras imagens, agrupai-as ao meu redor, para me suportarem. Deixe que todas sejam adoradas, pois elas se juntarão para exaltar-me. Eu sou o objeto visível de adoração, os outros são secretos, para a besta e sua noiva são eles, e para os vencedores da Ordalia X. O que é isto? Tu saberás. 23 for perfume mix meal honey thick leaves of red wine. Then oil of abramelin and olive oil, and afterward soften smooth. Down with fresh blood. 23 para perfume misture farinha de milho 20 e mel e grossas sobras de vinho tinto, então óleo de abramelin e óleo de oliva, e posteriormente amoleça e amacie com rico sangue fresco. 24 the best blood is of the moon, monthly, then the fresh blood of a child, or drop from the host of heaven, then of enemies, then of the priest or of the worshippers, last of some beast, no matter what. 24 o melhor sangue é o da lua, mensal, depois o sangue fresco de uma criança, ou caindo da hóstia do céu 2 então de inimigos, então do sacerdote ou dos adoradores, concluindo, de alguma besta, não importa qual. 25 this barn, of this mac kex it unto me. This reforço. Another use, let it be laid before me, and kept thick with perfumes of your horizon, it shall become full of beetles as it were and creep. Fiz sacred unto me. 25 isto queimai, disto fazei bolos e comei a mim. Isto tem também outro uso, que seja estendido diante de mim, e mantido grosso com perfumes de vossa oração, isto ficará cheio de besouros, como se o fossem, e coisas rastejantes sagradas a mim. 26 this sleep, name your enemies, e they shall fall before you. 26 estes assassinai, nomeando vossos inimigos, e eles cairão diante de vós. 27 also this shall breed last power of lasting you at the eating. Thereof. 27 também estes produzirão luxúria e poder da lascívia em vós ao comê-los. 28 also ye shall be strong in war. 28 também vós sereis fortes na guerra. 29 moreover, be they long kept, it is better, for they swallow with my force. All before me. 29 e além do mais, sejam eles mantidos longamente, é melhor, pois eles aumentam com minha força. Tudo diante de mim. 30 my altares of open brass work, barn in silver or gold. 30 meu altar é de cobre trabalhado, queimai depois em prata ou ouro. 31 der cama farit me from the west ou shall pour his gold. Apandi. 31 lá vem um homem rico do oeste que verterá seu ouro sobre ti. 32 from gold forge steel. 32 do ouro, forge aço. 33 be ready to fly or to smite. 33 esteja pronto para fugir ou para golpear. 41 círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 42 círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 34 bat your holy place shall be untouched throughout the centuries. Though with fire and sword it be burned down and shattered, yet invisible. House there standeth, and shall stand until the fall of the great equinox. When Rumash shall arise and the double Vandedon assume my throne and place. Another prophet shall arise, and breathe fresh fever. From the skies, another woman shall awake at last the worship of the snake, another soul of God and beast shall mingle in the globe priest. Another sacrifice shall stand in the tomb, another king shall reign, and blessing no longer be poured to the mystical Lord. 34 Mas vosso lugar sagrado será intocado através dos séculos, apesar de com fogo e espada ser ele consumido pelo fogo e despedaçado. Ainda assim uma casa invisível lá permanece, e permanecerá até a queda do grande equinócio, quando Rumash erguer-se-á, e aquele do duplo bastão assumirá meu trono e lugar. Outro profeta se erguerá e trará febre fresca dos céus, outra mulher acordará a lascívia e adoração da serpente, outra alma de Deus e besta misturar-se-ão no sacerdote. Englobado, outro sacrifício manchará a tumba, outro rei reinará, e bênçãos não mais serão derramadas ao Senhor místico da cabeça de falcão. 35 The Ref of the Word of Eruha, call do Orpeacra atende. Raorkut. 35 A metade da palavra da Eruha, chamado Orpeacra ate. Raorkut. 36 Then said the prophet unto the God. 36 Então disse o profeta ao Deus. 37 Adore in the song. E I am the Lord of Fibs, and I, the inspired for speaker of mento. For me unveils the veil of the sky. The self-slain kafna consu. Whose words are truth. Invoke, e greet. Thy presence, o Raorkut. You not the most showed. E adore the might of thy breath. Supplement terrible God. O mekas the gods and death. Theotrem blue before thee. E adore thee. Appear on the throne of Ra. Open the ways of the ku. Light on the ways of the ka. The ways of the cabs through. Theoster me or still me. Alm. Let it fill me. 37 Eu te adoro na canção. Eu sou o Senhor de Tebas, e eu, o inspirado vidente de Mento. Para mim desvela-se o velado céu. O autosacrificado Ankafna Consu. Cujas palavras são verdade. Eu invoco, eu saúdo. Tua presença, o Raorkuit. Unidade ao máximo revelada. Eu adoro o poder do teu alento. Deus terrível e supremo. Que faz os deuses e a morte tremerem diante de ti. 43 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 44 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Eu te adoro. Aparece sobre o trono de Ra. Abre os caminhos do Ku. Ilumina os caminhos do Ka. Ultrapassa os caminhos do Cabes. Para mover-me ou deter-me. Algum. Deixe isto me preencher. 38 So that thy light is in me, its reflames as a sword in my hand to oppose thy order. There is a secret door that shall make the all. Establish thy way in all the quarters, these are the adorations, as thou hast written, as it is said. The light is mine, its rays consume me, I have made a secret door. Into the house of Ra and Tum. Of Kefra and of Hathor. E I am thy Teban, o mento. The prophet Ankafna Consu. By bisnamalt my breast beat. By wise tanish with my spell. Show thy star splendor, unild. Bid me within thine house Theoduel. O its snake of light, adid. Abide with me, Raorkuit. 38 De modo que tua luz está em mim, e sua chama vermelha é
Como uma espada em minha mão para empurrar tua ordem. Há uma porta secreta que eu farei para estabelecer tua via em todos os quadrantes. Estas são as adorações, como tu as tinha escrito, como é dito. A luz é minha, seus raios consomem a mim. Eu fiz uma porta secreta para a casa de Raitum, de Kefra e de Arrator. Eu sou teu tebano, ó Mento. O profeta Ancarnaconso. Por Bisnamalt, em meu peito eu bato. Pelo sábio Tanesh, eu teço meu encantamento. Mostra teu esplendor estelar, ó Nilt. Convida-me à tua casa para habitar. Ó serpente alada de luz, Adit. Habita comigo, Raorquit. 39 All End Abu que teu sei how thou didst come hither India. Reproduction of this candy paper forever for it is the word. Secret not only in the English and die comment upon this day. Book of the law shall be printed beautifully in red candy black upon. Beautiful paper made by hand, and the white man and woman that thou. Meetest, where it back to gin or to drink it down, it is the law thou give. Then they shall chance to abide in this bliss or no, it is no ads. Do. Diz quickly. 39 Tudo isto e um livro para dizer como tu chegaste aqui e uma reprodução desta tinta e papel para sempre, pois nisto está a palavra secreta e não apenas no inglês, e teu comentário sobre este livro da lei será impresso belamente em tinta vermelha e preta sobre belo papel, feito à mão, e, para cada homem e mulher que tu encontrares, seja para jantar ou para beber com eles, esta é a lei a ser dada. Então eles terão a chance de permanecer nesta felicidade ou não, isto não é problema. Faz isto rapidamente. 40 Bat the work of the comment. That is easy, and edit burning. In thy heart shall make swift and secure thy pen. 40 Mas o trabalho do comentário. Isso é fácil, e a dito queimando. Em teu coração fará rápida e segura a tua caneta. 45 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 46 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 41 Establish at thy Kaaba clerk house, all must be done well and with business way. 41 Estabelece em tua Kaaba um escritório, tudo deve ser bem feito. E com caminhos de negócios. 42 The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Haorquit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof, argue not, convert not, talk not over much. Down that sick teo. Intrepid, teo over fruity, dam attack without pitch or quarter, e destroy the matterly. Swift as a tradum ser puncternent strike. B. Thou yet deadlier than he. Drag down their souls teo of torment. Left at their fear, spit upon them. 42 As ordalhas, tu mesmo supervisionarás, salvo apenas os cegos. Recusas ninguém, mas tu conhecerás e destruirás os traidores. Eu sou Haorquit, e eu sou poderoso para proteger meus servos. Sucesso. É tua prova, não arguments, não convertas, não converses em demasia. Aqueles que procuram te emboscar, te derrotar, ataca-os sem pena ou rendição, e destrói-os ao máximo. Rápido como uma serpente pisada. Vira e dá o bote. Seja tu ainda mais mortífero que ele. Arrasta suas almas a tormento horrível, rei do medo deles, cospe sobre eles. 43 Let the Scarlet Woman beware. E.F. Pity and compassion end. Tenderness visit her heart, E.F. she leave my work to toil evil. Sweetnesses, then shall my vengeance be known. You will slay me here. Child, you will alienate her heart, you will cast her outubro from me, as a shrieking and despise dar shall she crawl through das quiet streets. And die cold and ungered. 43 Que a mulher escarlate tenha cautela. Se pena e compaixão e ternura visitar em seu coração, se ela deixar meu trabalho para brincar com velhas doçuras, então minha vingança será conhecida. Eu me matarei. Sua criança, eu alienarei seu coração, eu a expulsarei dos homens. Como uma meretriz encolhida e desprezada, ela rastejará por ruas úmidas, escuras e morrerá com frio e faminta. 44 But let her raise herself in pride. Let her follow me my way. Let her work the work of wickedness. Let her kill her heart. Let her be loud and adulterous. Let her be covered with jewels and rich garments. And let her be shameless before all men. 44 Mas que ela se erga em orgulho. Que ela me siga em meu caminho. Que ela labore no trabalho de perversidade. Que ela mate seu coração. Que ela seja aberrante e adúltera. Deixai-a ser coberta com joias e roupas ricas, e que ela seja desprovida de vergonha diante de todos os homens. 45 Then you will lift her up in a cause of power, then you will breed from her a child mightier than all the keys of the earth. You will fill her with joy, with my force shall she see strike at the worship of Nu, she shall. Ativa dit. 45 Então eu a levantarei aos pináculos do poder, então eu gerarei para ela uma criança mais poderosa do que todos os reis da terra. Eu a preencherei com alegria, com minha força ela verá e golpeará na adoração de Nu, ela alcançará dit. 46 I am the warrior lord of the forts, the eight scour before me, Yara best. You will bring your victory joy, you will get your arms in battle, ye shall delight the slay. Success is your proof, courage is your armor, Joon, in my strength, ye shall turn not back. Forane. 46 Eu sou o guerreiro senhor dos 40, os 80 se acovardam diante de mim, e perdem a base. Eu vos trarei a vitória e alegria, eu estarei em seus braços na batalha e vós vos deleitareis em matar. Sucesso é vossa prova, coragem é vossa armadura, avançai. Avançai em minha força, e vós não retrocedereis por nada. 47 This book shall be translated into all tongues, battle as with the original in the writing of the beast, for in the chance shape of the letters and their position to one another, in these are mysteries that no beast shall divine. Let him not seek the try, but only come after him. When they say not, who shall discover the key of it all? Then this line. Drone is aqui, then this circle square its failure is aqui also. End. 47 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 48 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Abrahadabra. It shall be his child that strangely. Let him not seek. After this, for thereby alone can fall from it. 47 Este livro será traduzido para todas as línguas, mas sempre com o original na escrita da besta, pois na forma ao acaso de suas letras e suas posições umas com as outras, nisto há mistérios que nenhuma besta adivinhará. Que ele não procure tentar, mas virá um após ele, de onde eu não digo que descobrirá a chave de tudo. Então, esta linha traçada é uma chave. Então este círculo esquartejado em sua falha é uma chave. Também. E Abrahadabra será sua criança e isso estranhamente. Que ele não vá atrás disto, pois por isso apenas ele pode cair. 48 Now this mystery of the letters is done, and I want to join the holy place. 48 Agora este mistério das letras está acabado, e eu quero ir para o local mais sagrado. 49 I am in secret for the world, the blasphemy against all gods.
Off-men. 49 Eu estou em uma quádrupla palavra secreta, a blasfêmia contra todos os deuses dos homens. 50 Cursidão. 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 50 Malditos sejam. Malditos sejam. Malditos sejam. 51 If my ox head back at the eyes of Jesus as he has. Upon the cross. 51 Com minha cabeça de falcão, eu bico os olhos de Jesus enquanto ele está pendurado na cruz. 52 E flap my eyes in the face of Mohammed e blind him. 52 Eu bato minhas asas na face de Mohammed e o cego. 53 With my closet are outubro the flesh of the Indian and the Buddhist. Mongol and Jin. 53 Com minhas garras eu arranco a carne do indiano e do budista. Mongol e Jin. 54 Balast. Ompeda. Spit on your crapulos credos. 54 Balast. Ompeda. Eu cuspo sobre vossos credos crapulosos. 55 Let Mary inviolate be torna panuilas, for her sake let all. Chesto im beatar despais da maio. 55 Que Maria inviolada seja despedaçada sobre rodas, por sua causa. Que todas as mulheres castas sejam desprezadas ao máximo entre vós. 56 Also for beaut sake and loves. 56 Também pela graça da beleza e do amor. 57 Despise also all cowards, professional soldiers who dare not fight, but play, all fools despise. 57 Desprezai também todos os covardes, soldados profissionais que não ousam lutar, mas brincam, todos os tolos, desprezai. 58 Bat the king and the proud, the royal and the loft, ye are brothers. 58 Mas o ávido e o orgulhoso, o régio e o eminente, vós sois irmãos. 59 As brothers fight e 59 Como irmãos lutai. 60 There is no law beyond what thou wilt. 60 Não há lei além de faz o que tu queres. 61 There is a end of the word of the God enthroned in Hassid. Light in the girders of the soul. 61 Há um fim da palavra do Deus entronado no assento de Ra, aliviando as vigas da alma. 62 Teome do irreverence. Teome come e fru tribulation of ordeal, which is bliss. 62 A mim reverenciai. A mim vinde através da tribulação da ordalha, o qual é felicidade. 49 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 50 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 63 The full reader this book of the law, and its comment, e understand it not. 63 O tolo lê este livro da lei, e seu comentário, e ele não o entende. 64 Let him come through the fast ordeal, e it will be to rimas. Silver. 64 Que ele venha através da primeira ordalha, e será para ele como prata. 65 Through the second, gold. 65 Através do segundo, ouro. 66 Through the fed, stones of precious water. 66 Através do terceiro, pedras de água preciosa. 67 Through the fourth, ultimate sparks of the intimate fire. 67 Através do quarto, fagulhas supremas do fogo íntimo. 68 Yet all it shall seem beautiful. Its enemies who say not so, are mere liars. 68 Ainda, para todos isto parecerá belo. Seus inimigos, que não dizem assim, são miras mentirosos. 69 There is success. 69 Há sucesso. 70 I am the Alked Lord of Silence e of Strength, my name is Proud the Night Blue Sky. 70 Eu sou o senhor da cabeça de falcão do silêncio e da força. Meu name encobre o céu azul noturno. 71 Hail. It in warriors about the pillars of the world. For your team is nigh at hand. 71 Salve. Vós, guerreiros gêmeos sobre os pilares do mundo. Pois seu tempo está bem próximo. 72 I am the Lord of the double one of power, the one of the force of Cofnia but my left hand is empty, for I have crunched up. Eu na verse, e no menos. 72 Eu sou o senhor do duplo bastão de poder, a baqueta da força. De Cofnia, mas minha mão esquerda está vazia, pois eu esmaguei um universo, e nada permanece. 73 Paste the sheets from right to left and from top to bottom, then behold. 73 Empastai as folhas da direita para a esquerda e do topo para o fundo, então vede. 74 There is a splendor in my name hidden and glorious, as the sun of midnight is ever the sun. 74 Há um esplendor em meu nome secreto e glorioso, como o sol da meia-noite é sempre o filho. 75 The end of the world is the word abrahadabra. 75 O final das palavras é a palavra abrahadabra. 22 The book of the law is written, and concealed. Alma. O livro da lei está escrito e escondido. Alma. 51 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 52 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. The coming. Do what thou wilt shall be the whole of the law. The study of this book is forbidden. It is wise to destroy this copy. After the first reading. Whosoever disregards this does so at his own risk and peril. These are most dire. Those who discuss the contents of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. All questions of the law are to be decided only by appeal to my writings, each for himself. There is no law beyond what thou wilt. Love is the law, love and the will. The priest of the princes. Ankef Consul. O comentário. Fazei o que quereis, há de ser tudo da lei. O estudo deste livro é proibido. É sábio destruir esta cópia após a primeira leitura. Quem quer que desrespeite isto, o faz em seu próprio risco e risco. Estes são os mais graves. Aqueles que discutem o conteúdo deste livro devem ser evitados por todos, como centros de pestilência. Todas as questões da lei devem ser decididas somente com apelo aos meus escritos, cada um por si. Não há lei além de faz o que tu queres. Amor é a lei, amor sob vontade. O sacerdote dos príncipes. Ankef Consul. 53 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 54 Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Liberos Riose. Fazei o que quereis, há de ser tudo da lei. Ao 40 Vós não tendes direito senão fazer vossa vontade. Fazei aquilo, e nenhum outro dirá não. Ao 42 e fim 3 Todo homem e toda mulher é uma estrela. Ao 3 Não existe Deus senão o homem. Um homem tem o direito de viver pela sua própria lei. De viver da maneira como quiser viver. De trabalhar como quiser. De brincar como quiser. De morrer quando e como quiser. 2 O homem tem o direito de comer o que quiser. De beber o que quiser. De morar onde quiser. De se mover como quiser sobre a face da terra. 3 O homem tem o direito de pensar o que quiser. De falar o que quiser. De escrever o que quiser. Desenhar, pintar, lavrar, estampar, moldar, construir como quiser. De se vestir como quiser. 4 O homem tem direito de amar como quiser. Tomai vossa fartura e vontade de amor como vós determinardes. Quando, onde e com quem quiserdes. Ao 51 5 O homem tem direito de matar esses que quereriam contrariar estes direitos. Os escravos servirão. Ao segundo 58
Amor é a lei, amor sob vontade. A lei do forte. Essa é nossa. Lei e a alegria. Do mundo. Ao segundo, 21. 55. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes, 56. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Liber Celi. De Lege Libellum. LLLLL. Prefácio. A lei. Fazei o que quereis, há de ser tudo da lei. Em retidão de ânimo vinde aqui, e ouvi-me, pois sou Tometa. Pium 2, 3, quem deu esta lei a todo aquele que se percebe santo. Sou eu, e não outro, quem quer vossa completa liberdade, e o aumento em vós de completo conhecimento e poder. Vede. O reino de Deus está dentro de vós, mesmo como o sol está eternamente nos céus, tanto à meia-noite quanto ao meio-dia. Ele não se ergue, não se põe, é a sombra da terra que o esconde, ou as nuvens sobre a face dela. Deixa-me então declarar-vos este mistério da lei, tal como ele me foi dado a conhecer em diversos lugares, em montanhas e em desertos, mas também em grandes cidades, eu o declaro para vosso conforto e coragem. Assim seja como todos vós sabeis, primeiramente, que da lei surgem 4 raios ou emanações. De forma que se fazeis da lei o centro de vosso ser, eles inevitavelmente vos encherão de benefício oculto. E os 4 são luz, vida, amor e liberdade. Pela luz contemplareis a vós mesmos, e vereis todas as coisas, que em verdade são apenas uma coisa, que tem sido chamada de nada por um motivo que mais adiante vos será declarado. Mas a substância da luz é vida, desde que sem existência e energia a luz não poderia ser. Pela vida. Portanto, vos sois tornando-vos mesmos, eternos e incorruptíveis, flamejantes. Como sóis, autocriados e automantidos, cada um de vós é o centro único do universo. Ora, assim como pela luz vistes, pelo amor sentes. Há um êxtase de puro conhecimento, e outro de puro amor. E este amor é a força que une coisas diversas, para a contemplação, na luz, da unidade delas. Aprendei que o universo não está imóvel, está num extremo movimento cuja soma é descanso. E esta compreensão de que estabilidade é mudança, e mudança. Estabilidade, que ser é acontecer, e acontecer é ser, é a chave do palácio áureo desta lei. Finalmente, através da liberdade termos o poder de dirigir vosso curso, de acordo com vossa vontade. Pois a extensão do universo é sem limites, e vós sois livres de tomar prazer como quiserdes, já que a variedade de existência é, igualmente, infinita. Pois também isto é a alegria da lei, que não há duas estrelas iguais, e vos deveis compreender que esta multiplicidade é, ela mesma, unidade, e que sem ela a unidade seria impossível. E isto é uma dura asserção. A razão, que é apenas manipulação da mente, chegardes ao conhecimento puro através da percepção direta da verdade. Aprendei, também, que essas 4 emanações da lei flamejam em todos os caminhos, elas vos serão úteis não só nessas rodovias do universo, das quais eu escrevi, mas em qualquer atalho de vossas vidas diárias. Amor é a lei, amor sob vontade. E da liberdade. É sobre liberdade que eu primeiro quereria vos falar, pois a não ser que sejais livre para agir, não podeis agir. No entanto, todas as 4 dádivas da lei devem ser, em algum grau, exercidas, já que as 4 são na realidade uma, mas para o aspirante que vem ao mestre, a primeira necessidade é liberdade. O maior de todos os grilhões é a ignorância. Como há um homem livre para agir, se ele não conhece seu próprio propósito? Vós deveis, portanto, antes de mais nada, descobrir que estrela, de todas as estrelas, vós sois, vossa. 57. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes, 58. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Relação com as outras estrelas em vossa volta, vossa relação e identidade. Como todo. Em nossos livros santos são descritos diversos métodos de realizarmos esta descoberta, e cada um deve realizá-la por si mesmo, alcançando uma absoluta certeza através de experimentação direta, não apenas raciocinando e calculando o que é provável. Então, a cada um de vós virá o conhecimento de sua vontade finita, através da qual um é poeta, outro profeta, outro ferreiro, outro escultor. Mas também, a cada um virá o conhecimento de sua vontade infinita, seu verdadeiro ente. Desta vontade deixai-me, pois, falar claramente a todos, já que ela é de todos. Compreendei antes de mais nada, que existe em vós um certo descontentamento. Analisai bem a natureza, no final chegareis, em qualquer caso, a uma mesma conclusão. Esse descontentamento surge na crença em duas coisas diversas, o ente e o não ente, em conflito entre elas. Também, isto é restrição da vontade. Aquele que está doente está em conflito com seu próprio corpo, aquele que é pobre está em conflito com a sociedade, e assim por diante. No fim, portanto, o problema consiste em como atingir esta percepção de unidade. Ora, suponhamos que vieste à presença do mestre, e que ele vos declarou o caminho a esta consecução. Que vos impede? Ai, existe ainda muita liberdade ao longe. Compreendei isto claramente, que se estáis certos de vossa vontade, e certos de vossos meios, então quaisquer pensamentos ou atos que contrariam esses meios contrariam também aquela vontade. Se, portanto, o mestre vos urgisse a que aceitasseis um voto de santa obediência, concordar em fazer isto não seria uma entrega da vontade, mas um cumprimento desta. Pois vede, o que vos impede? Ou vem de fora ou vem de dentro, ou de ambas as coisas ao mesmo tempo. Pode ser fácil para o buscador de mente forte calcar aos pés a opinião pública, ou arrancar de seu forte coração o que ele ama, em um senso, mas permanecerão sempre nele muitas afeições discordantes, como também os laços do hábito, e também estes deve ele conquistar. Em nosso mais santo livro está escrito, tu não tens direito senão fazer a tua vontade. Fez aquilo e nenhum outro dirá não. Escreverei tal também em vosso coração e em vosso cérebro, pois esta é a chave do assunto inteiro. Aqui a natureza mesma seja vosso orientador, pois em cada fenômeno de força e movimento ela proclama aos gritos esta verdade. Mesmo num assunto tão pequenino como o ato de pregar um prego numa tábua, eis este mesmo sermão. Vosso prego deve ser duro, liso, aguçado, ou não se moverá rapidamente na direção desejada. Imaginai então um prego de madeira podre e rombudo, em verdade, isso nem mais é um prego. No entanto, praticamente, a humanidade em peso é assim. Eles desejam uma dúzia de diversas carreiras. E a força que poderia ter sido suficiente para atingir eminência em uma, é desperdiçada nas outras, todas ficam anuladas. A mais possante força do universo para me manter neste intuito, se bem que agora o hábito mesmo me constrange à direção correta, no entanto eu não cumpri minha vontade, diariamente eu me desvio da tarefa. Eu oscilo. Eu fraquejo. Eu me atraso. Seja isto então de grande conforto para todos vós, que se eu sou tão imperfeito, e por simples vergonha eu não acentuei minha imperfeição, se
Eu, o profeta, ainda mesmo se apenas me igualasseis, como seria grande é vossa consecução. Alegrai-vos, portanto, já que tanto o meu fracasso quanto o meu sucesso são argumentos encorajadores para vós. Examinai-vos bem, eu vos peço, analisai vossos pensamentos mais íntimos. E primeiramente abandonareis todos esses grosseiros e óbvios impedimentos à vossa vontade, preguiça, amizades fúteis, condições ou diversões dispersivas. Eu não enumerarei os conspiradores contra o bem-estar de vosso estado. A seguir, determinai o mínimo de tempo diário que é realmente indispensável à vossa vida natural. O resto vós dedicareis aos verdadeiros meios da vossa consecução. E mesmo aquelas necessárias horas de labuta mundana vós consagrareis à grande obra, dizendo conscientemente, sempre, enquanto ocupado com essas tarefas, que vós as executais apenas para preservar vosso corpo e mente em bom estado de saúde a fim de poderdes-vos aplicar seriamente àquele sublime e único objetivo. Pouco tempo passará antes que comeceis a compreender que tal modo de viver é a verdadeira liberdade. Vós percebereis as distrações de vossa vontade. Como o são. Elas não mais vos parecerão agradáveis e atraentes, mas serão como laços, como vergonha. E quando tiverdes atingido este ponto, sabei que atravessastes o portal do meio. Vós unificastes a vossa vontade. 59. Círculo iniciático de Hermes. Círculo iniciático de Hermes. 60. Círculo iniciático de Hermes. Círculo iniciático de Hermes. Da mesma forma, se um homem estivesse sentado em um teatro e a peça o entediar-se, ele aceitaria de bom grado qualquer distração e se divertiria com qualquer incidente estranho às peripécias no palco, mas se a peça realmente lhe atraísse a atenção, qualquer incidente o aborreceria. Sua atitude para com estes seria uma indicação dele para com a peça mesma. A princípio, o hábito da atenção é difícil de adquirir. Perseverai e experimentareis espasmos periódicos de repulsão. Vossa razão mesma vos atacará, dizendo: como pode uma escravidão tão estrita ser o caminho à liberdade? Perseverai. Vós nunca ainda conhecestes a liberdade. Quando as tentações tiverem sido sobrepujadas, quando a voz da razão tiver sido silenciada, então vossa alma pulará avante, desimpedida, em seu curso escolhido, e pela primeira vez vós experimentareis o extremo deleite de ser desmestre de vós mesmos, portanto do universo. Quando isto tiver sido plenamente conseguido, quando estiverdes sentados seguramente na cela, então podereis desfrutar também todas aquelas distrações que antes vos agradaram e depois vos irritarão. Agora elas não mais farão nenhuma coisa nem outra, pois elas serão vossas servas e brinquedos. Até que tenhais atingido este ponto, não sereis completamente livres. Vós deveis matar o desejo e matar o medo. O final disto é o poder de viver de acordo com vossa própria natureza, sem perigo de que uma parte possa se desenvolver em detrimento das outras, sem qualquer preocupação de que tal perigo possa se apresentar. O beberrão bebe e se aturde, o covarde não bebe e treme de frio, o homem sábio, livre e corajoso, bebe e glorifica Deus Altíssimo. Esta então é a lei de liberdade, vós possuís toda a liberdade como vosso direito intrínseco, mas tendes que fortificar o direito com poder, tendes que conquistar a liberdade para vós mesmos em muitas batalhas. Ai dos filhos que dormem sobre a liberdade conquistada por seus pais. Não existe lei além de fez o que tu queres, mas são apenas os maiores da raça que tem a força e a coragem necessárias para obedecer esta lei. Ó homem, olha-te a ti mesmo. Com que cuidado foste feito? Quantas idades levou tua construção? A história do planeta está entretecida com a substância do teu cérebro. Foi tudo isso sem motivo. Não há propósito em ti. Foste tu feito como és para que pudesses comer, e procriar, e morrer. Tal. Não pensas. Tu incorporas tantos elementos, tu és o fruto de tantos bons de esforço, tu fostes feito tal qual és, e não outro, para algum colossal fito. Cria então ânimo, e busca esse fito, e fazei-o. Nada pode te satisfazer senão o cumprimento de tua transcendental vontade, que está oculta dentro de ti. Para isto, levanta-te, arma-te. Conquista a tua liberdade para ti mesmo. Golpeia fundo. Segunda. Do amor. Está escrito que amor é a lei, amor sob vontade. Aqui há um arcano velado, pois no idioma grego agape, amor, tem o mesmo valor numérico que telema vontade. Por isto nós compreendemos que a natureza da vontade universal é amor. Ora, amor é um incêndio em êxtase de dois que desejam se tornar um. É, pois uma fórmula universal de alta magia. Pois todas as coisas, sofrendo por causa da individualidade, devem necessariamente querer unidade como seu remédio. Aqui também a natureza serve de aviso àqueles que buscam sabedoria. No seio dela, pois na união de elementos de polaridade oposta há uma glória de calor, de luz e de eletricidade. Assim também, na humanidade nós contemplamos o fruto espiritual de poesia e de toda a genialidade, surgindo da semente daquilo que pessoas treinadas em filosofia consideram apenas como um gesto animal. E deve ser bem notado que as mais violentas e divinas paixões ocorrem entre pessoas de natureza completamente inarmônicas. Mas agora eu queria que percebesseis que no plano da mente não há limitações tais como a de espécie, de forma que um homem pode se enamorar de um objeto inanimado, ou de uma ideia. Pois para aquele que esteja algo adiantado no caminho da meditação parece que todos os objetos, salvo o objeto único, são desagradáveis, mesmo como lhe pareceu antes quanto aos seus caprichos e desejos efêmeros em relação à vontade. Portanto, assim, todos os objetos devem ser tomados pela mente e aquecidos na cétupla fornalha do amor, até que numa explosão de êxtase eles são por completo destruídos na criação da perfeição de união, tal como as pessoas do amante. 61. Círculo iniciático de Hermes. Círculo iniciático de Hermes. 62. Círculo iniciático de Hermes. Círculo iniciático de Hermes. E do bem amado se fundem o ouro espiritual do amor, que não conhece pessoas, mas inclui tudo. Porém, já que cada estrela é apenas uma estrela, e a união das duas é apenas uma ruptura parcial, o aspirante à nossa santa ciência e arte deve aumentar-se constantemente através deste método de assimilação de ideias, para que no fim, tendo se tornado capaz de abarcar o universo em um só pensamento, ele possa se lançar sobre aquilo com a completa força de seu ente e destruindo a ambos, tornar-se aquela unidade cujo nome é nada. Buscai, pois todos vós, unir-vos constantemente em ruptura com toda e cada coisa que existe, e isto com a máxima paixão e ardor de união. Para este fim, tomai principalmente coisas que vos sejam naturalmente repulsivas. Pois, aquilo que é agradável é facilmente assimilado e sem êxtase, é na transfiguração do que é indesejado e nojento no bem amado que o ente é sacudido nas raízes do amor. Assim, no amor humano também nós vemos que homens medíocres se unem a mulheres inaptas, mas a história nos ensina que os supergênios do mundo buscam sempre as mais vis e as mais horríveis criaturas para suas concubinas, ultrapassando até as leis limitadoras do sexo ou da espécie em sua necessidade de transcender a norma. Não basta a tais naturezas excitar
ardor ou paixão, a imaginação mesma deve ser inflamada por todos os meios. Para nós, então, emancipados de toda lei ignóbil, que faremos nós para satisfazer nossa vontade de união? Nada menos que o universo inteiro deve ser a nossa amante, nenhum bordel mais circunscrito que o espaço infinito. Pode ser o nosso âmbito nenhuma noite de estupro que não seja coisa com a própria eternidade. Considerai que, tal como o amor tem força para produzir todo êxtase, assim a falta de amor é a maior das fomes. Quem é frustrado em seu amor sofre em verdade, mas aquele que não sente amor ativamente em seu coração, para com algum objeto está prostrado em dor de esfomeio. E este estado é, misticamente chamado de secura. Para isto, creio eu, não existe cura senão paciente persistência em uma regra de vida. Mas esta secura tem sua virtude, que, através dela, a alma é purgada das coisas que impedem a vontade, pois quando a secura é completa e perfeita, então é certo que nada satisfará a alma senão a consecução da grande obra. E isto em almas fortes, é um estímulo para a vontade. É a fornalha de sede, que queima toda a impureza dentro de nós. Mas cada ato de vontade corresponde a uma particular secura, e à medida que o amor aumentar dentro de vós, assim aumentará o tormento da falta de amor. Seja isto, além do mais, um consolo vosso na ordalha. Também quanto mais intensa a praga de impotência, tanto mais rápida e subitamente ela poderá desaparecer. Eis aqui o método de amor em meditação, que o aspirante primeiro pratique e depois discipline-se na arte de fixar a atenção em qualquer coisa à vontade, sem permitir a mínima distração imaginável. Também que ele pratique a arte da análise de ideias, e a arte de não permitir à mente a reação natural destas ideias, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, assim fixando-se a si mesmo em simplicidade e indiferença. Estas coisas sendo conseguidas em sua devida estação, sabei que todas as ideias terão se tornado iguais em vossa percepção, já que cada uma é simples e cada uma é indiferente, qualquer uma delas permanecerá na mente à vontade, sem se inquietar ou lutar, nem tendendo a passar qualquer outra. Mas cada ideia possuirá uma especial qualidade que é comum a todos, esta, que nenhuma delas é o ente, desde que são percebidas pelo ente como algo oposto. Quando esta percepção for completa e profunda em seu impacto, então será o momento do aspirante dirigir sua vontade e amor sobre ela, de forma que a inteira consciência dele se focalize sobre esta única ideia. E a princípio, ela poderá ser inerte e morta, ou mal mantida. Isto poderá então passar a secura, ou a repulsa. Mas por fim, por pura persistência naquele ato de vontade de amar, o amor se erguerá, como uma ave, como uma flama, como música, e a alma inteira ela alçará voo numa trajetória de fogo e canto ao céu último de orgasmo. Terceira, da vida. Sístole e diástole, estas são as fases de todas as coisas componentes. Tal é também a vida do homem. Sua curva se ergue da latência do óvulo fertilizado. Dezes, a um zênite do qual declina até a nulidade da morte. Bem considerado, isto não é completamente verdade. A vida do homem é apenas um segmento de uma curva serpentina que alcança a infinidade, e seus giros apenas marcam as mudanças de mais para, e de para mais nos coeficientes de sua equação. É por 63, círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes, 64. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Este motivo entre muitos outros que sábios de antanho escolheram a serpente para hieróglifo da vida. Vida é, pois indestrutível, como tudo mais. Toda destruição e construção são mudanças da natureza do amor, como eu vos descrevi no último capítulo. No entanto, mesmo como o sangue que passa pelas veias do meu pulso neste instante, não é o mesmo sangue que passará daqui a um momento, assim também nossa individualidade é, em parte, destruída com cada vida que passa, não, mas até, com cada pensamento. Que é, então, que constitui um homem, se ele morre e renasce mudado. Em cada alento. Isto, a consciência de continuidade dada pela memória dele. A concepção de seu ser como algo cuja existência, longe de estar ameaçada por estas mudanças, é na realidade assegurada por elas. Então, que o aspirante à sabedoria sagrada considere seu ser não como um segmento da serpente, mas como a serpente inteira. Que ele expanda sua consciência para encarar nascimento e morte apenas como incidentes triviais, tais como a sístole e a diástole do coração mesmo, e tão necessários quanto estas para que a consciência funcione. Para fixar a mente nesta percepção da vida, dois modos são preferidos. Como preliminares às experiências maiores que serão discutidas em sua devida ordem, experiências que transcendem até mesmo aquelas de consecução de liberdade e amor, das quais já escrevi, e esta de vida que eu agora registro neste meu livrinho que estou compondo para vós a fim de que possais chegar à grande consecução. O primeiro modo é a aquisição da memória mágica, assim chamada, e a maneira de consegui-la está descrita acurada e claramente em alguns de nossos santos livros. Mas para quase todos os homens, isso é uma prática de extrema dificuldade. Portanto, que o aspirante siga o impulso de sua própria vontade, a fim de decidir se escolherá esse modo ou não. O segundo modo é fácil, agradável, não é tedioso, e no final das contas é tão certeiro quanto o outro. Mas assim como o irar naquele outro consiste em descorajamento, neste devei-vos precatar de vareidas falsas. Em verdade, posso dizer, genericamente, de todas as obras, que existem dois perigos, o obstáculo do fracasso e a armadilha do sucesso. Este segundo modo consiste em dissociar os entes que compõem vossa vida. Primeiro, porque é mais fácil, vós deveríeis segregar aquela forma que é chamada de corpo de luz, e também por muitos nomes, e resolver-vos a viajar nesta forma, explorando sistematicamente esses planos que estão para como plano físico, como o vosso corpo de luz está para o vosso corpo material. Agora, ocorrerás convosco nestas viagens que atingireis muitos portais, através dos quais não poderás passar. Isto é porque vosso corpo de luz não é suficientemente forte, ou suficientemente sutil, ou suficientemente puro, e vós devereis então aprender a dissociar os elementos daquele corpo, por um processo similar ao primeiro, vossa consciência permanecendo no mais elevado, e deixando o mais baixo. Nesta prática vós perseverareis, usando vossa vontade como um grande arco para enviar a flecha de vossa consciência através de céus cada vez mais altos e mais santos. Mas a persistência neste caminho é, por si mesma, de vital importância, pois acontecerá que presentemente o hábito vos persuadirá de que o corpo que nasce e morre durante um período de tempo tão curto quanto um ciclo de Netuno no zodíaco não é essencial ao vosso ente, que a vida de que vos tornaste incomungante, se bem que ela sujeita à lei de ação e reação, de vazante e enchente, sístole e diástole, está no entanto imune das aflições daquela vida que vos anteriormente assumiste ser vosso único laço com a existência. E aqui deveis determinar vosso ente aos máximos esforços, pois tão flóridas são as vareidas deste Éden, e tão doces os frutos de seus pomares, que vós desejareis demorar-vos neles, e deleitar-vos em preguiça e gozo ali.
Portanto eu vos escrevo com energia que não deveis fazer isto, para impedimento de vosso verdadeiro progresso, pois todos esses gozos dependem de dualidade, de forma que o verdadeiro nome deles é dor de ilusão, tal como é a vida normal do homem, que resolvestes transcender. Seja como vossa vontade de ter-me, mas aprendei isto, que, como está escrito, só são felizes aqueles que desejaram o inalcançável. Será pois melhor, ao final das contas, que vossa vontade seja buscar o vosso principal prazer somente no amor, isto é, em tomar, e na morte, isto é, em dar, como eu já vos escrevi antes. Assim, então, vos deleitareis nesses gozos já mencionados, mas apenas como brinquedos, mantendo vossa hombridade firme e afiada, para entrar em estases mais profundos e mais santos, sem interrupção de vossa vontade. Além disso, eu quereria que soubesseis que nesta prática, se perseguida com ardor inesgotável, a esta especial graça, que vós chegareis, como que, por acaso, a estados que transcendem a própria prática, sendo da natureza dessas obras de pura luz das quais eu quereria vos escrever no capítulo que segue. Pois há certos portais que nenhum ser que ainda esteja cônscio de individualidade, isto é, de ente e não ente como opostos, pode atravessar, e 65, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 66. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. No ataque contra esses portais, em fogoso assomo de ardor celestial, vossa flama queimará veementemente contra vosso ente grosseiro, e o devorará numa morte mística, de forma que na passagem do portal tudo se dissolva em luz, amorfa, de unidade. Agora então, regressando desses estados de ser, e no regresso também, há um mistério de alegria, vós sereis desarmados do leite da escuridão da lua, e sereis feitos comungantes do sacramento divino que é o sangue do sol. No entanto, no início pode haver choque e conflito, pois o velho pensamento persiste pela força de seu hábito, será vossa tarefa criar, por repetida ação, o verdadeiro correto hábito desta consciência da vida que habita a luz. E isto é fácil, se vossa vontade for forte, pois a verdadeira vida é tão mais vívida e quinta essência que a falsa que, como eu avalio mal, uma hora daquela faz uma impressão sobre a mente igual a um ano da última. Uma única experiência, que em duração pode ser apenas uns poucos segundos de tempo terreno, é suficiente para destruir a crença na realidade de nossa vã vida na Terra, mas este efeito gradualmente se dissipa se a consciência, através de choque ou medo, não adere a ele, e a vontade não se esforça continuamente por repetição daquela felicidade, mais linda e terrível que a morte, que ganháramos por virtude de amor. Há, além disso, muitos outros modos de conseguir a percepção da verdadeira ida, e os que seguem são de muito valor para quebrar o hábito de vosso erro material na contemplação da identidade de amor e morte, e compreensão da dissolução do corpo físico como um ato de amor executado sobre o corpo do universo, como também está extensamente escrito em nossos santos livros. E com este vai, como se fosse irmã com seu irmão gêmeo, a prática do amor mortal, como um sacramento simbólico daquela grande morte, tal como está escrito, mata-te a ti mesmo, e também, morre diariamente. E o segundo deste modos secundários é a prática da percepção e análise mental das ideias, principalmente como eu já vos ensinei, mas com especial ênfase em coisas naturalmente repulsivas, em particular a própria morte, e seus fenômenos subordinados. Assim, o Buda recomendava a seus discípulos que meditassem sobre as 10 impurezas, isto é, sobre 10 casos de morte por decomposição, de forma que o aspirante, identificando-se com seu próprio corpo em todas estas formas imaginadas, perde-se o natural horror, repugnância, medo ou desgosto que ele poderia ter tido por essas coisas. Aprendei isto, que toda ideia, de qualquer tipo, se torna irreal, fantástica e, evidentemente, ilusão, se sujeita à investigação persistente, com concentração. E isto é particularmente fácil de conseguirmos no caso de todas as impressões corpóreas, porque todas as coisas materiais, e especialmente essas de que nos tornamos primeiramente cônscios, a saber, nossos próprios corpos, são as mais grosseiras e as mais inaturais de todas as falsidades. Pois existe em todos nós, latente, aquela luz onde nenhum erro pode perdurar, e ela já ensina ao nosso instinto a rejeitar antes de mais nada esses véus que mais estreitamente a envolvem. Assim, em meditação é, para muitos homens, mais lucrativo concentrar a vontade de amar sobre os sagrados centros de força nervosa, pois estes, como todas as coisas, são aptas imagens ou vírus, reflexos de seus semelhantes em esferas mais finas, de forma que, suas naturezas grosseiras sendo dissipadas pelo ácido desarvor da meditação, suas almas finas aparecem nuas, e exibem sua força e glória na consciência do aspirante. Sim, deixai que vossa vontade de amar quem me lapida em direção a esta criação em vós mesmos da verdadeira vida, que rola suas vagas através do mar imenso do tempo. Não vivais vidas mesquinhas em temor das horas. A lua e o sol e as estrelas, pelos quais medes o tempo, são apenas servos daquela vida que pulsa em vós, alegras rufar de tambores enquanto marchais triunfantes pela avenida das idades. Então, quando cada nascimento e morte forem assim reconhecidos nesta perspectiva como apenas marcos sobre vossa estrada sempre viva, quais dos tolos incidentes de vossas vidas mesquinhas? Não são eles apenas grãos de areia soprados pelo vento do deserto, ou pedregulhos que afastais de vós com vossos pés alados, ou clareiras verdejantes, onde comprimis o musgo e a relva elásticas em vossa dança lírica? Para aquele que vive na vida, nada importa, seus são eternos movimentos, energia, deleite de mudança infalível. Incansáveis, vós passais de Aion a Aion, de estrela a estrela, o universo, vosso campo de recreio, sua infinita variedade de esporte sempre velha e sempre nova. Todas essas ideias que engendram dor e medo são percebidas em suas verdades, e assim se tornam a semente de alegria, pois a vós percebereis, além da necessidade de qualquer prova, que não podeis jamais morrer, que, se bem que mudeis, mudanças é de vossa própria natureza. O grande inimigo se tornou o grande aliado. Enraizados nesta perfeição, vosso ente tendo se tornado na própria árvore da vida, vós tendes um fulcro para vossa alavanca, agora estáis prontos para compreender que este pulso de unidade é, ele mesmo, dualidade, e portanto, no mais elevado e mais sagrado senso, ainda dor e ilusão, e tendo compreendido isto, aspirai uma vez ainda, mesmo a quarta das dádivas da lei, o fim do caminho, sim a luz. 67, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 68. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Quarta, a luz. Eu vos rogo, sede paciente comigo naquilo que eu escreverei quanto à luz, pois aqui há uma dificuldade, sempre maior, no uso de palavras. Além disto, eu mesmo sou constantemente arrebatado e sobrepujado pela sublimidade deste assunto, de forma que um linguajar simples pode se transformar em lirismo quando eu quereria prosseguir calmamente com explicações sóbrias. Minha melhor chance é que vós possais compreender
Por virtude da simpatia de vossa intuição, como dois amantes podem conversar em linguagem tão ininteligível a outros que chega a parecer tola, indecente e tediosa, ou como naquela outra intoxicação, dada por éter, os comungantes se comunicam uns com os outros com infinito humor, ou sabedoria, conforme o impulso lhes venha, com uma só palavra ou gesto, estando iniciados em percepção pela sutileza da droga. Assim também eu, que estou inflamado com o amor dessa luz, e embriagado com o vinho etéreo desta luz, posso comunicar-me não tanto com vossa razão e inteligência, mas com aquele princípio oculto em vós que está pronto para comungar comigo. Assim mesmo, podem um homem e uma mulher enlouquecer de amor um pelo outro, sem que qualquer palavra seja dita entre eles, por causa da indução de suas almas. E vossa compreensão dependerá de vossa madureza para a percepção de minha verdade. Além disso, se ocorrer que aquela luz em vós esteja pronta para aparecer, então a luz interpretará para vós estas minhas escuras palavras. Na linguagem da luz, mesmo como uma corda musical inanimada, estando devidamente afinada, ressoará em seu tom peculiar, se este for emitido por outra corda. Lede, portanto, não apenas com vosso olho e cérebro, mas com o ritmo daquela vida a qual vós alcançastes pela vossa vontade de amar. Despertada a passos de dança por estas palavras, que são os movimentos da vara de condão da minha vontade de vos amar, e assim inflamar vossa vida em luz. Portanto eu me interrompi na escritura deste livrinho, e durante 2 dias e 2 noites meditei sem dormir, esforçando-me veementemente em meu espírito, para que não vos falhasse, quer por pressa ou por descuido. No exercício de vontade e amor estão implicados movimento e mudança. Mas em vida alcançamos uma unidade que se move e muda apenas em pulso ou face, e é harmoniosa como a música. Entretanto, ao alcançardes essa vida vós tereis percebido que a quinta essência dela é pura luz, êxtase informe, e sem marco ou limite. Nesta luz, nada existe, pois ela é homogênea, e portanto os homens a têm chamado de silêncio, de escuridão e de nada. Mas neste, como em qualquer outro esforço por descrevê-la, está a raiz de toda falsidade e percepção errônea, desde que todas as palavras implicam em dualidade de algum tipo. Portanto, se bem que eu a chame de luz, ela não é luz, nem ausência de luz. Muitos também têm tentado descrevê-la por contradição, desde que através da transcendente anulação de toda linguagem ela pode ser alcançada por certas naturezas. Também através de imagens e símbolos têm os homens se esforçado por expressá-la, mas sempre em vão. No entanto, esses que estavam prontos para perceber a natureza desta luz têm compreendido por empatia, e assim será convosco se lerdes este livrinho com amor. Porém, seja sabido por vós que a melhor instrução quanto a este assunto, e a palavra mais apta ao é Diorus, está escrito no livro da lei. No entanto, também o livro Arahita é digno na obra de luz, tal como Trigramaton na de vontade, Corde Cinct Serpente no caminho de amor, e Liberino de vida. Todos esses livros também tratam de todas estas 4 graças, pois ao fim vós vereis que toda e cada uma delas é inseparável de todas as outras. Eu desejo vos escrever do número 93, o número de Telema. Pois não apenas é o número de sua interpretação a Geb, mas também o de uma palavra que vos será desconhecida a não ser que sejais neófitos de nossa santa ordem. De a qual palavra representa em si o erguimento da voz de silêncio, e o retorno dela ali no fim. Agora, este número 93 é 3 vezes 31, que é em hebreu lá, isto é não, e assim nega a extensão nas 3 dimensões do espaço. Também, eu quereria que meditaseis muito estritamente sobre o nome nu, que é 56, o qual é dito que dividamos, adicionemos, multipliquemos e compreendamos. Por divisão vem o 12, como se fosse escrito Newt. Adit. Raorquit. Antes do aparecimento da diada. Por adição temos 11, o número da verdadeira magia, e por multiplicação temos 300, o número do Santo Espírito ou Fogo, a letra Sim, onde todas as coisas são completamente consumidas. Com estas considerações, e uma completa compreensão dos mistérios dos números 666 e 418, estareis poderosamente armados neste caminho de voo distante. Mas vós deveríeis também considerar todos os números em suas escalas, pois não há meio de resolução melhor do que este da matemática pura, desde que já mesmo aí ideias grosseiras são refinadas, e tudo é arranjado e aprontado para a alquimia da grande obra. Eu já vos escrevi de como, na vontade de amar, a luz se ergue como a parte secreta da vida alcançada é ainda pessoal, mais além, ela se torna impessoal e universal. Então chega à vontade, posso dizer, ao seu polo. 69, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 70. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Magnético, de onde as linhas de forças apontam ao mesmo tempo em todas as direções e nenhuma, e o amor, também, é não mais um trabalho, mas um estado. Estas qualidades se tornam parte da vida universal, que flui sem fim. O fito e tem vontade e o amor como suas partes inerentes. Estas coisas, por tanto, em sua perfeição perdem seus nomes e suas naturezas. No entanto, elas são a substância da vida, o pai e a mãe desta, e sem a operação e impacto delas a vida mesma gradualmente cessaria suas pulsações. Mas, desde que a infinita energia do universo inteiro está ali, que pode acontecer? Senão que ela retorne sua própria intenção primordial, dissolvendo-se pouco a pouco naquela luz que é a mais sutil natureza. Pois este universo é em verdade zero, sendo uma equação da qual zero é a soma. Donde isto é a prova, que se não fosse assim, o universo estaria em desequilíbrio, e algo deveria provir do nada, o que é absurdo. Esta luz ou nada é então a resultante, ou totalidade, universal em perfeição, e todos os outros estados, positivos ou negativos, são imperfeitos, desde que omitem os seus opostos. No entanto, eu quereria que considerasseis que esta igualdade ou identidade de equação entre todas as coisas e nenhuma é muito absoluta, de maneira que não permanecereis mais em um lado da equação do que ocorreu no outro. E vós compreendeis este mistério maior muito facilmente, à luz dessas outras experiências que tereis tido, nas quais movimento e descanso, mudança e estabilidade, e muitos outros sutis pares de opostos, foram redimidos à identidade pela força de vossa santa meditação. A máxima graça da lei, portanto, decorre da mais perfeita prática das 3 graças menores. E deveis trabalhar nesta obra tão por completo que vos tornareis capazes de passar de um lado da equação ao outro à vontade, mas de compreender o todo simultâneo e para sempre. Nisto, então, aquela parte de vossa alma que está restrita ao contínuo espaço-tempo viajará ali de acordo com sua natureza em sua órbita, revelando à luz aqueles que ali vão encadeados, pois esta será a vossa particular função. Agora, eis aqui o mistério da origem do mal. Primeiramente, por mal, nós significamos aquilo que está em oposição a nossas próprias vontades. É, portanto, um termo relativo, e não absoluto. Pois toda coisa que é o pior dos males para alguém é o máximo bem de alguma outra pessoa, tal como a
Dureza da madeira, que cansa o lenhador, é a segurança daquele que se aventura sobre o mar num barco construído daquela madeira. E esta é uma verdade fácil de assimilarmos sendo superficial e inteligível mesmo para mentes comuns. Todo mal é pois relativo, ou aparentemente, ou ilusório, mas, voltando à filosofia, eu repetirei que sua raiz está sempre em dualidade. Portanto, a solução de qualquer aparente situação maligna consiste em buscar a unidade. O que fareis como eu já vos mostrei. Mas agora eu farei menção daquilo que está escrito quanto a isto no livro da lei. O primeiro sendo a vontade, o mal aparece como nesta definição, tudo aquilo que impede a execução da vontade. Portanto está escrito, a palavra de pecado é a restrição. Deve também ser notado que no livro dos 30, a o mal aparece como chorozon, cujo número é 333, que em grego significa impotência e ociosidade, e a natureza de chorozon é dispersão e incoerência. A seguir no caminho do amor o mal aparece como tudo aquilo que impede a união de qualquer duas coisas. Assim diz o livro da lei, sob a imagem da voz de Newt, tomai vossa fartura e vontade de amor como quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes. Mas sempre para mim. Pois todo ato de amor deve ser sob vontade, isto é, de acordo com a coisas parciais e transitórias, mas é prosseguir firmemente até o fim. Assim também, no livro dos 30 Éteres, os irmãos negros são aqueles que se fecham, não querendo destruir a si mesmos através do amor. Terceiro, no caminho da vida o mal aparece sob uma forma mais sutil, como tudo aquilo que não é impessoal e universal. Aqui o livro da lei, pela voz de Adit nos informa, na esfera eu sou em toda a parte o centro. Novamente, eu sou vida e o doador de vida, vinde a mim é uma palavra tola, pois sou eu que vou. Pois eu sou perfeito, não sendo. Pois esta vida está em todo lugar e instante simultaneamente, de forma que nela estas limitações de tempo e espaço não mais existem. E vós tereis verificado isto para vós mesmos, que em todo ato de amor o tempo e o espaço desaparecem. Com a criação da vida através do ato, como também ocorre com a própria personalidade. Pela terceira vez, então, num senso ainda mais sutil, a palavra de pecado é a restrição. Finalmente, no caminho da luz, este mesmo versículo é a chave da concepção mal. Pois aqui restrição consiste no fracasso em solucionar a grande equação, e depois, em preferir uma expressão ou fase do universo a qualquer outra. Contra isto nós somos prevenidos no livro da lei pela palavra de Newt, dizendo, nenhuma, e dois. Pois eu estou dividida por amor ao amor, pela chance de união, e portanto, se isto não for correto, se confundirdes as marcas do espaço, dizendo, elas são uma, ou dizendo, elas são muitas, então esperais os terríveis julgamentos. 71, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 72. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Agora então, pelo favor de Tot, eu cheguei ao fim deste meu livro, e armai-vos portanto com as 4 armas, a baqueta para a liberdade, a taça para amor, a espada para a vida, o disco para a luz. E com estas executai toda maravilha pela arte de alta magia, na lei do novo Aion, cuja palavra é Telema. Liber segunda. A mensagem do mestre Terion. Fazei o que quereis há de ser tudo da lei. Não há lei além de fez o que tu queres. A palavra da lei é Telema significa vontade. A chave para esta mensagem é esta palavra vontade. O primeiro significado óbvio desta lei é confirmado por antítese, a palavra de pecado. É restrição. Outra vez, tu não tens direito senão fazer a tua vontade. Fez aquilo e nenhum outro dirá não. Pois vontade pura, desembaraçada de propósito, livre da ânsia de resultado, é todavia perfeita. Considera isto cuidadosamente, parece implicar uma teoria que se todo homem e toda mulher fizesse sua vontade a verdadeira vontade não haveria conflito. Todo homem e toda mulher é uma estrela, e cada estrela move-se em uma órbita determinada sem interferência. Há muito espaço para todos, é apenas a desordem que cria confusão. Destas considerações estaria claro que fez o que tu queres não significa fez o que te agrades. É a apoteose da liberdade, porém é também a mais estrita das injunções. Fez o que tu queres então fez nada mais. Não permitas que nada te desvie daquela austera e santa tarefa. A liberdade é absoluta para fazer a tua vontade, mas busque fazer qualquer outra coisa que seja, e, instantaneamente, obstáculos devem erguer-se. Todo ato que não está no curso explícito daquela órbita única é errática, um estorvo. A vontade não deve ser duas, e sim uma. Nota ademais que esta vontade não é apenas para ser pura, isto é, única, como explicado acima, mas também desembaraçada de propósito. Esta frase estranha deve causar-nos hesitação. Pode significar que qualquer propósito na vontade a enfraqueceria. É evidente que a ânsia de resultado é algo de que ela deve ser livre. Mas a frase pode também ser interpretada como se lesse com propósito desembaraçado e deste, com energia incansável. A concepção é, portanto, de um movimento eterno, infinito e imutável. É o nirvana, apenas dinâmico ao invés de estático, e isto vem a ser no fim a mesma coisa. A tarefa prática óbvia do mago é, então, descobrir o que realmente é sua vontade, de modo que ele possa fazê-la desta forma, e ele pode realizá-la melhor pelas práticas do Libertizar, ou outras que possam ocasionalmente ser estabelecidas. Tu tens que item descobrir qual é a tua vontade. Item fazer aquela vontade com item propósito único. Item desprendimento. Item e paz. Então, e apenas então, estás tu em harmonia com o movimento das coisas. Tua vontade parte da, e portanto iguala-se à, vontade de Deus. E desde que a vontade é apenas o aspecto dinâmico do eu, e desde que dois entes não poderiam possuir vontades idênticas, então, se tua vontade for a vontade de Deus, tu és aquilo. Há apenas uma outra palavra a explicar. Alhures está escrito certamente. Para nosso grande conforto, o amor é a lei, amor sob vontade. Isto deve ser aprendido como significando que, enquanto vontade é lei, a natureza daquela vontade é o amor. Mas este amor é como se fosse um subproduto daquela vontade, não a contradiz ou suplanta, e se a contradição aparente erguer-se numa crise, é a vontade que nos guiará corretamente. Vede. Enquanto no livro da lei há muito de amor, não há palavra de sentimentalismo. O ódio mesmo, é quase como o amor. Como irmãos lutai. 73, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 74. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Todas as raças másculas do mundo entendem isto. O amor de Liber Legis é sempre audaz, viril, mesmo orgiástico. A delicadeza, mas é a delicadeza da força. Pujante, terrível e glorioso como ele é, contudo, é apenas a flâmula. Sobre a sagrada lança da vontade, a inscrição da maceia sobre as espadas dos monges cavaleiros de Telema. Amor é a lei, amor sob vontade. Liber a lei da liberdade. Fazei o que quereis há de ser tudo da lei. E
Eu sou geralmente perguntado por que começo minhas cartas desta forma. Não importa se eu estou escrevendo para minha senhora ou para meu açougueiro, sempre começo com estas 11 palavras. Por que, de outra forma, eu deveria começar? Que outro cumprimento poderia ser tão alegre? Olhe, irmão, nós somos livres. Regozija comigo, irmã, não existe lei além de Fez. O que tu queres? Segunda. Eu escrevo isto para aqueles que não leram nosso livro sagrado, o livro da lei, ou para aqueles que, lendo-o, existem muitos assuntos neste livro. As boas novas estão ora aqui, ora ali, espalhadas através do livro como estrelas estão espalhadas pelo campo da noite. Regozija comigo, todos vós. Povo. Bem no início do livro está a carta magna de nossa divindade, todo homem e toda mulher é uma estrela. Nós somos todo livre, todo independente, todo gloriosamente brilhante, cada um universo radiante. Isto não são boas novas. Então vem a primeira chamada da grande deusa Nut, Senhora do Paraíso. Estrelado, que também é a matéria em seu mais profundo sentido metafísico. Que é o infinito no qual todos nós vivemos e nos movemos e temos nossa existência. Ouçam a primeira convocação dela a nós homens e mulheres. Venham adiante, ó crianças, sob as estrelas, e tomem sua satisfação de amor. Eu estou sobre vocês e em vocês. Meu êxtase está no seu. Meu gozo é ver teu gozo. Mais tarde ela explica o mistério da aflição, pois eu estou dividida. Pelo propósito do amor, pela chance de união. Esta é a criação do mundo, que a dor da divisão é como nada, e o gozo da dissolução tudo. É mostrado mais tarde como isto pode ser, como a própria morte é, êxtase como o amor, porém mais intenso, a reunião da alma com seu verdadeiro eu. E quais são as condições deste gozo e paz, e glória? É nosso o ascetismo melancólico do cristão, e do budista, e do hindu. Estamos caminhando em temor eterno que algum pecado nos afetaria de graça. De forma alguma. Sejais distintos, portanto, viste-vos todos em trajes finos, comam comidas ricas e bebem vinhos doces e vinhos que espumam. Também tomem sua satisfação e vontade de amor como vós quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes. Porém sempre a mim. Este é o único ponto a se ter em mente, que todo ato deve ser um ritual. Um ato de adoração, um sacramento. Vivam como os reis e príncipes, coroados. E não coroados, deste mundo, tenham sempre vivido, como mestres sempre vivem, porém que não seja autoindulgência, faça de sua autoindulgência sua religião. Quando você bebe e dança e usufrui delícias, você não está sendo imortal. Você está realizando os preceitos de nossa sagrada religião, providenciado. Apenas que você se lembre de encarar suas ações nesta luz. Não rebaixe-se e destrua e valgarás o seu prazer por omitir o gozo supremo, a consciência da paz que ultrapassa a compreensão. Não abranjas apenas Mariana ou Melusine. Ela é a própria Newt, especialmente concentrada e encarnada numa forma humana para lhe dar amor infinito, para proclamar que você saboreie mesmo na terra o elixir da imortalidade. Porém êxtase seja teu e gozo na terra. Sempre para mim. Para mim. Novamente ela fala, amor é a lei, amor sob vontade. Mantenha puro seu mais elevado ideal, lute sempre em direção a ele sem permitir que algo. 75. Círculo iniciático de Hermes, Círculo iniciático de Hermes. 76. Círculo iniciático de Hermes, Círculo iniciático de Hermes. Lhe pare ou lhe desvie, como uma estrela percorre seu incalculável e infinito curso de glória, e tudo é amor. A lei de nosso ser torna-se luz, vida, amor e liberdade. Tudo é paz, tudo é harmonia e beleza, tudo é gozo. Pois ouça, quão graciosa é a deusa, eu dou inimagináveis gozos sobre a terra, certeza, não fé, enquanto em vida, sobre a morte, paz impronunciável. Descanso, êxtase, nem eu reclamo algo em sacrifício. Isto não é melhor que a morte em vida dos escravos dos deuses escravos. Indo oprimidos pela consciência de pecado, cansativamente buscando-o, simulando fatigantes e tediosas virtudes. Contais, nós que temos aceito a lei de Telema não temos nada a fazer. Nós temos ouvido a voz da deusa estrela, eu amo você. Eu desejo você. Pálido ou púrpura, velado ou voluptuoso, eu que sou todo prazer e púrpura. Embriagues do senso mais íntimo, desejo você. Põe as asas e ergue-o. Esplendor enroscado dentro de você, venha em mim, e então ela termina. Canta a voluptuosa canção de amor em mim. Queima a mim perfumes. Usa a mim joias. Bela a mim, pois eu amo você. Eu amo você. Eu sou a filha do poente de pálpebras azuis, eu sou o brilho nu do voluptuoso céu noturno. A mim, e com estas palavras a manifestação de Newt está em fim. Terceira. No capítulo seguinte de nosso livro é dada a palavra de Adit que é complemento de Newt. Ele é a energia eterna, o eterno movimento das coisas. O âmago central de todo o ser. O universo manifesto surge do casamento de Newt e Adit, sem isto coisa alguma poderia haver. Esta eterna, esta perpétua festa de casamento é então a própria natureza das coisas, e portanto tudo o que é uma cristalização do êxtase divino. Adit conta-nos sobre ele mesmo, eu sou a chama que queima em todo coração do homem, e no âmago de toda a estrela. Ela é então nossa íntima essência divina, é você e não outro, que está perdido na constante volúpia do abraço da infinita beleza. Um pouco depois ele fala de nós. Nós não somos para o pobre e para o triste, os senhores da terra são nossos parentes. Há um Deus de viver em um cão. Não? Porém os mais elevados são de nós. Eles hão de regozijar, nossos escolhidos, quem se aflige não é de nós. Beleza e vigor, riso franco e languidez deliciosa, força e fogo, são de nós. Mais tarde, a respeito da morte, ele diz, não pense, ó rei, sobre aquela farsa, que tu deves morrer, verdadeiramente tu não has de morrer. Porém viver. Agora que seja compreendido, se o corpo do rei de Zarv, ele há de permanecer em puro êxtase para sempre. Quando você sabe isto, o que resta a não ser delícias? E como vamos viver por enquanto? É uma farsa, esta loucura contra si mesmo. Seja forte, ó homem. Sente desejo, goza todas coisas de sentido e volúpia, não tema que algum Deus há de te negar por isto. De novo e de novo, em palavras como estas, ele vê a expansão e o desenvolvimento da alma através do gozo. Aqui está o calendário de nossa igreja, porém vós, ó meu povo, erguei-vos e despertai. Que os rituais sejam corretamente executados com gozo e beleza. Lembre-se que todos os atos de amor e prazer são rituais, devem-se. Rituais, existem rituais dos elementos e bequits das estações. Um banquete pela primeira noite do profeta e suas estações. Um banquete pela primeira noite do profeta e sua noiva. Um banquete pelos 3 dias da escritura do livro da noiva. Um banquete pelos 3 dias da escritura do livro da lei. Um banquete para Tauti e a criança do profeta secreto, ó profeta. Um banquete pelo supremo ritual, e um banquete pelo equinócio dos deuses. Um banquete pelo fogo e um banquete pela água, um banquete pela vida e um banquete ainda maior para a morte.
Um banquete todos os dias em seus corações no gozo de minha volúpia. Um banquete toda noite em nu e o prazer da íntima delícia. Sim, banquetei. Regozije. Não existe temor daqui em diante. Existe a dissolução e eterno êxtase nos beijos de nu. Tudo depende em sua própria aceitação desta nova lei, e não se exige que você creia em alguma coisa que aceite uma extensão de fábulas idiotas abaixo do nível intelectual de um lenhador e do nível moral de um drogado. Tudo o que você tem a fazer é ser você mesmo, fazer sua vontade e regozijar. Tu falhaste. Tu estás arrependido. Há medo em teu coração. Ele diz. De novo, onde eu estou, estes não estão. Existe muito mais do mesmo teor. O suficiente já foi mencionado para tornar tudo claro. Porém existe uma injunção seguinte. Sabedoria diz, seja forte. Então podes tu suportar mais. Gozo. Não seja animal, refina tua volúpia. Se tu bebes, bebe pelas 8 e 90 regras de arte, e se tu amas, excede pela delicadeza, e se tu fezes. 77, Círculo Iniciático de Hermes menos 78. Círculo Iniciático de Hermes. Algo gozoso, que haja sutilidade naquilo. Porém excede. Excede. Lute sempre. Para mais. E se tu és verdadeiramente meu e não duvides, e se tu és sempre gozoso. Morte é a coroa de tudo. Ergam-se meus irmãos e minhas irmãs da terra. Ponham sob teus pés todos os medos, todos escrupulosos, todas hesitações. Ergam-se. Venham. Adiante, livres e gozosos, por noite e dia, para fazer tua vontade, pois não existe lei além de fez o que tu queres. Ergam-se. Sigam em frente conosco. Na luz e vida e amor e liberdade, tomando nosso prazer como reis e rainhas. No paraíso e sobre a terra. O sol está erguido, o espectro das iras foi posto a voar. A palavra de pecado é restrição, ou como foi de outra forma dito neste texto, aquilo é pecado, aprisionar teu sagrado espírito. Sigam em frente, sigam em frente. Em teu poder, e que nenhum homem lhe atemorize. Amor é a lei, amor sob vontade. Codex Hermético 08 publicação classe I. O que é telema? Por Frei Tergoia. Fazei o que queres há de ser tudo da lei. A pedido do Frei Kelec, resolvi aceitar o desafio de tentar explicar a leigos o que é telema. Talvez alguns pensem que irão encontrar aqui extensas citações das obras de Crowley ou de seus seguidores. Não pretendo fazer isso. Vou tentar elucidar a questão a partir de uma experiência pessoal, que não pode ser repetida ou avaliada por outrem, mas servirá como um primeiro contato a esse assunto tão em moda ultimamente. Já antecipo que muitos irão tentar contradizer ou atacar o que direi aqui, mas devo avisá-los de antemão que isso de nada adiantará, pois, como disse, é uma experiência e uma visão pessoal. Não estou buscando uma verdade que sirva para todos, mas uma que sirva para mim. Logo, esse texto é muito mais um compartilhamento de experiências e observações ao longo dos últimos 15 anos de estudo do que um tratado de telema. Telema é uma palavra oriunda do grego e quer dizer vontade. É de praxe, todo mundo que tenta encontrar ou começa a estudar telema se depara no primeiro instante de sua busca com a expressão fez o que tu queres, há de ser o todo da lei. Ainda não cheguei a uma conclusão se isso traz benefício ou cria mais confusão entre os recém-chegados. Quando inquiridos, os pseudo-telemitas, sobre o assunto as respostas mais comuns são, telema é o despertar da verdadeira vontade, ou telema é a lei da liberdade. Até aí, não é problema. O problema começa quando avaliamos essas afirmações. Se descobrir qual é a vontade já é complicado, imaginem descobrir qual é a verdadeira. E liberdade. Qual seria o conceito mais adequado? Será aquele: já gasto minha liberdade e acaba onde começa a sua. 79, Círculo Iniciático de Hermes, 80. Círculo Iniciático de Hermes. Limites da vontade e da liberdade. É muito comum você ouvir a seguinte questão: se fazer o que quero é da lei, então posso fazer tudo. E se minha vontade for beber todas? E se quiser matar alguém? Antes de mais nada é preciso dizer que a verdadeira vontade não tem nada a ver com isso. Mas o que é então? Respondendo sem estar fugindo da questão, se você precisa perguntar o que é, então ainda não descobriu. Essas afirmações de justificar a lei pelos excessos é um subterfúgio infantil que tentam ridicularizar o que deveria ser sagrado. Qual é então o limite da lei? É o bom senso. Ou seja, fazer aquilo que é contra a sua natureza, ou contra a de outrem, é uma deturpação da lei. Em nenhum momento se afirma que a lei se justifica pelo excesso. Quando no livro da lei se fala em excesso, é no sentido de superar suas próprias limitações. Veja em ao segundo, 7. 72. Mas excede. Excede. Esforça-te sempre por mais. E se tu és verdadeiramente meu, e não duvides disto, e se tu és sempre prazeroso, morte é a coroa de tudo. Mas devemos nos lembrar de Ícaro, que com suas asas de cera tentou alcançar o sol. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e que ouça. Aspectos sociais da lei de Telema. A lei da vontade e do amor não é apenas uma norma de conduta individual, mas também social. Desde o século XIX até a primeira metade do século XX, a sociedade ocidental tinha uma cultura socialista, onde o Estado gerenciava o cidadão. Esse conceito baseia-se na premissa que a sociedade é quem gerencia e forma o indivíduo. A proposta de Telema é exatamente o oposto. O indivíduo é o gerador e gerente da sociedade. No modelo anterior, a maior virtude do indivíduo é a obediência. No modelo proposto por Telema, a contribuição/colaboração do indivíduo é que conta. Apesar do modelo aparentemente solitário, todo homem e toda mulher é uma estrela, é a soma desses indivíduos que geram uma sociedade. Grupos de estrelas viram constelações, grupos de constelações viram galáxias e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo que a unidade é o mínimo de percepção do indivíduo, ninguém está só. Por mais solitário que pareça estar, faz parte de um grupo maior. A própria individualidade é uma ilusão. Como uma pedra atirada em água, nossos atos afetam diretamente o universo próximo a nós. Engana-se quem se vê como um indivíduo isolado do mundo, assim como também engana aquele que só realiza algo pelo bem da maioria. Ambos perdem, abandonando o livro da lei. No final do livro da lei, o autor propõe que o livro seja destruído ou jogado fora, sob pena de se tornar um foco de pestilência. Na verdade, essa é a pista mais importante que o estudante no caminho de Telema pode ter. Após a primeira leitura deste livro mágico, ele perde sua magia e se torna um texto comum. Basear sua vida pelo livro da lei é ignorar todo o seu conteúdo. Ou seja, se você faz exatamente aquilo que está escrito no livro da lei, você não estará fazendo a sua vontade, mas a vontade de Crowley.
Se você não aprende o caminho para a verdadeira vontade na primeira leitura, não pegará nem mesmo na centésima. Como disse, depois da primeira vez, ele se transforma apenas num livro comum, para referência de estudo, não de prática mágica. Ao terminar de ler o livro, guarde-o bem. De preferência esqueça onde guardou. Depois, descubra sua verdadeira vontade e pratique-a. Esse é o segredo. A aceitação da lei de Telemann não transforma o livro da lei numa espécie de Bíblia, mas fazê-lo é condenar a si mesmo. No CIH tentamos fazer cópias autodestrutivas 24 do livro da lei, para que ao terminar, o livro se autodestruísse, evitando assim que o leitor se tornasse um foco de pestilência, conforme advertem os comentários de Crowley no final da obra. O processo é bastante difícil, pois tivemos várias ideias a respeito e os vários experimentos quase reduziram a zero o número de membros do nosso grupo. Por exemplo, tentamos fazer uma cópia envenenada que, por intoxicação, mataria um leitor, evitando a disseminação da pestilência causada pela exposição excessiva ao livro. O problema é que perdemos 13 irmãos na leitura teste da obra. Deixávamos o irmão lendo o livro na biblioteca e no dia seguinte, ele aparecia morto sobre o livro. Com o passar do tempo, e dos irmãos, observamos que todos faleciam no final do seguinte texto: eu sou único e conquistador. Eu não sou dos escravos que perecem. Sejam eles danados e mortos. Amém. Ao segundo, 49. Depois de vários incidentes, decidimos mudar a tática. Fomos ao plano B. 81, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 82. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. Tentamos colocar explosivos e um aviso que, ao final da leitura, informasse que o livro explodiria em 10 segundos. Mas também não deu certo. O primeiro explodiu no rosto do leitor, deixando um cadáver sem cabeça sobre a mesa. O segundo, ao ser folheado descompromissadamente por um leitor, explodiu ao passar pela última página. Outro, caiu aberto sobre a página derradeira. E levou outros tantos membros que estavam ao redor. Por explosão perdemos 31 membros. Tivemos que acusar os terroristas de terem explodido livros-bomba em nossas sedes, o que quase causou um incidente internacional. Tentamos então uma derradeira alternativa, plano C, que era as letras do livro irem se apagando-se à medida que iam sendo lidas. Também não deu certo. Em alguns casos, o livro ao ser aberto estava inteiramente em branco. Depois, começava em branco e ia se escrevendo à medida em que era observado. Criamos um livro exibicionista. Mas também alguns membros aí deram sua vida à causa. Um deles, Freiter, muito apreciado na ordem por sua dedicação, adormeceu com o livro sobre o peito e pela manhã, metade do seu corpo havia sido apagado. Outro, que tinha uma memória fotográfica, ao ler o livro teve sua memória apagada. E assim foi ainda com vários membros. Dessa forma, perdemos 7x7 membros. No todo, até o momento. Somando os planos A, B e C, perdemos 93 membros. Antes de chegarmos aos 418, pretendemos encontrar a fórmula que fará com que o livro desapareça, deixando o leitor, para que este continue suas práticas mágicas. Como praticar a verdadeira vontade? Num de nossos encontros aqui no CIH, perguntamos aos membros qual era a verdadeira vontade de cada um. Das respostas dadas, uma em especial merece mais atenção. Um membro respondeu: a minha vontade é ter maior estabilidade financeira, para poder me dedicar mais aos estudos. Para muitos, essa resposta pode parecer ideal, mas na verdade ela mostra o desconhecimento do que é vontade. Primeiro, ter mais estabilidade financeira é um meio, já que permitirá ao estudante continuar seus progressos, e não um fim. Logo, ter mais dinheiro ou estabilidade é um meio para se alcançar a verdadeira vontade, e não a vontade em si. Segundo, se você se questiona, assim como acontece com a maioria das pessoas, profundamente sobre sua verdadeira vontade, poderá perceber que o dinheiro muitas vezes nem mesmo entrará como facilitador para a execução de sua vontade. Chegamos ao ponto. Antes de tentar definir algo e rotular como sendo a verdadeira vontade, devemos nos questionar, talvez até usando aquele método escoteiro de projetar os próximos 10 anos de vida. O que quero estar fazendo daqui a 10 anos? Ou ainda, como me vejo na velhice? O que me trará paz? Quando feitas com a devida profundidade, essas perguntas podem desencadear um processo devastador no indivíduo. Uma vez que não costumamos nos imaginar num espaço de tempo maior que 5 anos, essa é a média, pensar em 10, 20 anos ou numa vida, balança qualquer um. Respondidas essas perguntas, sobra colocar mãos à obra. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma pessoa que depois de fazer todas essas perguntas, descobre que gostaria de saber todas as línguas latinas. Como executar esse projeto? Alguns podem dizer, viu? O dinheiro é primordial nessa questão. Não funciona apenas como um facilitador. Nosso estudante precisa manter uma casa, filhos, carro e mais uma série de coisas antes de começar a pensar em seu projeto de execução da verdadeira vontade. Mais que dinheiro, precisa de dedicação. Não é só pagando um professor que se garante o aprendizado de uma língua. Nosso estudante precisa se dedicar. E com dedicação suficiente, consegue inclusive evitar gastos excessivos com professores e pode comprar mais livros ou até mesmo viajar a outros países usando suas economias para poder aprender a língua. Mas ganho pouco, disse alguém. Mesmo ganhando pouco, através de um pequeno sacrifício, você pode economizar para comprar um livro novo de línguas a cada 2 meses. Pode comprar livros usados, que normalmente são metade do preço. E por aí segue. Percebendo qual é sua verdadeira vontade, criando condições adequadas, tudo pode ser feito. Mas o problema é que muitas vezes enxergamos os problemas maiores do que eles realmente são. Embora não seja este um texto de autoajuda, muitos irão vestir a carapuça. Vestir não é o problema. O problema é descobrir que a tal carapuça esquenta bem as orelhas e não querer mais tirar. Descobrir a verdadeira vontade, muitas vezes é até fácil, mas não deixa de ser doloroso, pois muitas vezes implica em enfrentar direto nossas limitações e isso não é agradável. Amor é a lei, amor sob vontade. Capsaime pectouros negros com João Pex ouros negros luz em extensão. 83, Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes, 84. Círculo Iniciático de Hermes, Círculo Iniciático de Hermes. A Estela da Revelação. Por Freiter Goya. A Estela da Revelação é um artefato religioso egípcio da 26ª dinastia. É uma tábua de madeira com estuco e pintada com cenas mitológicas e escrita hieroglífica. Foi feita quando da comemoração da morte de um sacerdote tebano do deus Mentu chamado Ankef N Konsu.
Embora muitos objetos tenham sido encerrados dentro da tumba, junto ao corpo, estelas funerárias como esta eram colocadas fora das tumbas como ponto focal de oferendas oferecidas pelos amigos como sinal de respeito ao falecido. A estela da revelação é especialmente sagrada pelos telemitas, porque foi através deste artefato que a lei de Telema foi revelada a Aleister Crowley em 1904 IV, inaugurando o novo Ian de Horus. Logo após a descoberta da estela em um museu do Cairo, Crowley recebeu a comunicação mística conhecida como o Livro da Lei. Muito do que Crowley descobriu na estela da revelação formou a base dos versos canalizados. Período, 26ª. Dinastia. Medidas, 31x51.5 cm. Descrição da peça, pintada em estuco sobre madeira, contendo figuras mitológicas e escrita hieroglífica. Catalogada no Block Museum, no Cairo, sob o número 666. Transcrição dos hieroglíficos na estela da revelação. No topo, Adit, o grande Deus, Senhor do céu. Acima à esquerda, Ra-Orkut, chefe dos deuses. Acima à direita, o falecido, o profeta de Mento, Senhor de Tebas, aquele para quem as portas do céu estão abertas em Tebas, Ankh-Fn Consu. Sob o altar, pão, água, gado e aves domésticas. O falecido, o profeta de Mento, Senhor de Tebas, Ankh-Fn Consu. Justo de vós, diz, ó, sublime. Eu adoro a grandiosidade dos seus espíritos, ó alma formidável, que inspira terror de sua pessoa entre os deuses. Surgindo em seu grande trono, ele percorre o caminho da alma, do espírito e de corpo, tendo recebido a luz, estando ajoelhado, eu tenho feito meu caminho em direção ao local no qual Ra, Tan, Keper e Reta estão, de uma pessoa do mesmo nível, Bizenimal, e da sacerdotisa de Amon Ra, a senhora da casa Tanesh. O falecido, o profeta de Mento, Senhor de Tebas, Ankh-Fn Consu, justo de vós, diz. Ó meu coração de minha mãe, ó coração que eu tinha enquanto estava na terra, não te levantes contra mim em testemunho, não te oponhas a mim como juiz, não carregues contra mim na presença do grande Deus. Senhor do Ocidente, porque eu tenho reunido a terra para o grande Ocidente, quando florescer na terra. O falecido, o profeta de Mento, Senhor de Tebas, Ankh-Fn Consu, justo de vós, diz, ó, tu que tens apenas um braço, que resplandece na lua, o falecido Ankh-Fn Consu tem abandonado as multidões e se reunido com os que estão na luz, ele tem descerrado a morada das estrelas, Duat, agora então, o falecido Ankh-Fn Consu tem avançado dia a dia no intuito de realizar tudo que o apraz sobre a terá, entre os viventes. Estela da revelação, frente estela da revelação, fundo. 85, círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes, 86. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. Notas. 1. Ou seja, Aleister Crowley, já que mestre Terion / Master Terion era apenas um de seus pseudônimos. 2. Monada, substância simples que agregada a outras, constitui as coisas. De que a natureza se compõe. Leibniz. 3. Livro editado por Crowley no ano de 1929, em Paris, com o título de Magia K em Teoria e Prática. O livro teve duas formas de impressão. Uma de capa dura em um só volume e outra em 4 volumes, mais barata. O K é a letra de número 11 em diversos alfabetos e Crowley a utilizava para indicar o tipo de magia que praticava. O K é atribuído aos Clifford, mundo subterrâneo de forças hostis, caóticas e demoníacas que o mago deveria dominar antes de poder executar a magia. 4. Uma era, período aproximado de 2160 anos, conforme a própria astrologia professa através da precessão dos equinócios. Pronunciação. 5. No texto em inglês, o texto diz, Since I am infinite space, and the infinite stars thereof, formando um anagrama do nome de Isis. No português, essa referência é perdida. Por ser uma publicação de classe A, sugerimos ao leitor ter em mente o texto original, em inglês. 6. Rit igual 418 em hebraico é o nome da letra Ret YHU igual 400 mais 10 mais 8. É a letra do caminho 18, a criança dos poderes das águas, é o caminho que une Gebura, a atividade espiritual na manifestação, Abna, a forma arquetípica, Nutero rege a carta do carro, arcano 7º. 7. Referência à letra hebraica Aleph que tem como significado boi. 8. Osíris. 9. Isis. 10. Crowley refere-se aqui à dor do parto e à geração de Horus. 11 Horus. 12. Esta carta, o eremita e o mago, levam o nome de os três magos, pois representam as 3 fases de desenvolvimento a serem atingidas pelo postulante no decorrer de sua jornada mágica. 13. A expressão em inglês Theomi. E 65, segundo Crowley, seria a assinatura de Newt, e a identifica como sendo aquela que dita o livro. Em grego a transliteração ficaria TOMH somando 418, o que identifica Newt com a letra reta H, que soma o mesmo valor. A letra reta é a letra que identifica a maternidade estando presente no tetragramaton YODHWHY. Essas palavras em grego significam não, ou seja, a negação, que seria o nome de Newt. 14. Referência à carta 16 a Torre ou a Casa de Deus. Para maiores detalhes sobre essa carta, recomendamos a leitura do livro de Todd de Aleister Crowley e também o livro Tero, o Templo Vivente de Freiter Goya, disponível em www.rosacles.com.br. 15. Crowley tenta explicar aqui a alteração feita no seu Tero entre as cartas 4 ao Imperador e 17 à Estrela. Para maiores detalhes, siga a sugestão de leitura da nota anterior. 16. Os judeus relacionam o número 11 a Lilith, a primeira mulher de Adão, a mulher demônio, o lado escuro da lua, a lua negra. É o número dos pecados e do penitente, pois 11 excede o número dos mandamentos e é menor que 12. Número da graça divina e da proteção, WW Westcott, os poderes ou cartos dos números. 17. Aqui Crowley descreve as vestes ritualísticas segundo a ordem trina. Dos iniciados, o negro para o aprendiz, representando as trevas da mente, o azul para o mago que domina a arte, e o dourado para o Ipsissimus que governa a todos os anteriores, anjos e demônios. 18. Referência ao arcano XX e a letra Sin C. Para maiores detalhes, siga a referência bibliográfica dada numa nota anterior sobre o Tero. 19. Poderia ser traduzido também como sedução além da sedução. 20. Na maioria dos textos é traduzida apenas como farinha. Mas devemos notar que Crowley refere-se à farinha de milho especificamente. Entre as propriedades ocultas do milho, vem sua expressão como sol, do mundo e homem. O milho é a semente. Segundo o Popov, a criação do homem é realizada somente após 3 tentativas. Na primeira, o homem é destruído por inundação, pois era feito de argila. Na segunda, disperso por uma grande chuva, pois era feito de madeira. Somente na terceira se completa e surge nosso pai, pois é feito de milho. 87. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes. 88. Círculo iniciático de Hermes, círculo iniciático de Hermes.
21. Há aqui outra discussão sobre o tema, o sangue mensal, menstruo, o sangue fresco de uma criança, esperma, o caído da hóstia do céu, orvalho. Crowley não deixa bem claro se devem ser usados os três, ou apenas um deles. Segundo nosso entender, ele deixa uma brecha para que se opte apenas por um. Note-se que no texto ele diz, o melhor sangue é o da lua, mensal. Depois o sangue fresco de uma criança, ou caindo da hóstia do céu. As palavras depois e ou são exclusivas e não inclusivas. Que o leitor medite sobre o assunto. 22. Crowley acreditava que abracadabra era a corrupção de abrahadabra. A contraposição do Ian com o telema. As duas palavras somam aos dois números de Aiwais, abrahadabra, 418, Aiwais 418, telema 93, Aiwais 93. Magia cá na teoria e na prática. Abrahadabra origina-se de Abrasax, divindade solar que soma 365, fazendo uma analogia óbvia ao ano solar de 365 dias. NT. 23. Teomega teria uma grande besta, em grego. 24. Devemos aqui informar ao leitor que esse trecho entre colchetes é um texto de humor. Nada disso aconteceu. É apenas para refrescar sua mente. Que no momento irá se apagar, AP. 89. Círculo iniciático de Hermes, 90. Ao, Liberleges. O livro da lei. Subfigura. XXXI. Como entregue por 93 igual a Aiwais igual 418. A. ANKHFN Consul. O sacerdote dos príncipes. Que é 666. Círculo iniciático de Hermes. 199720001, Anderson Rosa, todos os direitos reservados.